Senhoras e senhores, começando mais um piloto automático e hoje de forma diferente. Eu comecei apresentando porque eu não estava satisfeito com ele. Eu realmente, assim, tava um pouco difícil seguir com essa parceria. A gente parece um casamento que não é bem relacionado. É uma falta de colegolismo enorme isso que você está fazendo. Hoje está tomando a minha vez. Mas o público vai saber dizer. Exatamente, porque olha só, a gente vem falado aqui, né, o objetivo do piloto automático é trazer mais conhecimento do segmento automotivo de forma fácil para que todo mundo possa entender. Só que a gente às vezes não fala quem está por trás disso, né? Então hoje eu quero apresentar o Diego, primeiramente, é um irmão meu que eu conheci no segmento. A gente vai falar hoje de sincronicidade, como a vida apresenta pessoas importantes na tua vida, e que eu sou grato por dividir um podcast, a amizade de vida, a gente estava falando isso no carro hoje antes de vir para cá, porque é um se dedicando e olhando o problema do outro como se fosse seu. E, falando em amigo, isso aqui é um convite para você que tá amigo, porque eu me lembro, eu tinha 13 anos mais ou menos quando eu conheci esse cara, foi em 99, e eu comecei a ter aula. Aí você olha só, às vezes a gente na vida quer as coisas muito rápidas, e elas não chegam. 23 anos depois, tô tendo a honra de conversar com um especialista que trabalhou lá na Widman com a gente, ajudou a gente muito a chegar onde a gente está hoje, e tem uma jornada brilhante aí que eu quero que ele conte. Henrique, mais conhecido como Oncinha, o cara da injeção eletrônica, o cara da suspensão, o cara que é gênio, nerd, maluco, pirado e que manja pra caramba. Seja muito bem-vindo. Valeu. Como apresentar? Valeu, Diogo, ótimo. Valeu, Igor. Obrigado aí pelas palavras, obrigado pelo convite, né? E realmente muito bom estar com vocês. Aquele período foi um período que, para fazer a reciprocidade, né, daquilo que está da amizade, o seu problema é o seu problema. Naquela época aprendi muito também, da mesma maneira que eu entreguei alguma coisa, foi me dado uma coisa muito boa na minha vida, que sigo até hoje aqueles fundamentos todos que eu aprendi nessa grande empresa aí, chamada Widman, junto com todos lá daquela equipe maravilhosa. Então, para mim, sensacional. E obrigado pelo convite mais uma vez. A Cofap também agradece por também estar aqui junto aqui com vocês, Cofap e Marelli. Beleza, a gente agradece também, muito obrigado Marelli e Cofap por liberar esse monstro aí para dar uma aula pra gente aí, elucidar várias dúvidas aí que eu sei que essa galera tem. Henrique, pra gente começar, conta pra galera aí tua trajetória, como é que tu veio parar nesse mundo automotivo que não é fácil. Bom, vamos tentar fazer o resumo, né, porque a gente está contra o relógio sempre, mas basicamente é o seguinte, hoje eu tenho 57 anos, verdadeiramente eu tenho 40 anos de profissão. Com 17 anos eu saí da escola técnica, me formei como técnico em mecânica, né? E ali já mexia com automóvel desde meus 14, 13 anos de idade, né? Naquela época, né, se podia, eu estudava de manhã, ia para uma oficina do amigo do meu pai, e fui aprendendo parafuso aí, e a escola técnica me deu uma base muito sólida. Posteriormente iniciei uma faculdade, infelizmente não concluí, mas fiz outros treinamentos, fiz mecânica de aviação e fui do mais. E aí fui empregado, logo depois, aos 20 anos de idade, montei uma oficina para mim, e de regulagem de motores, essa sempre foi a minha praia, regulagem de motores, né? E posteriormente, quando meus 20 e poucos anos, ingressei em carro de corrida, né? Aí fiquei 10 anos nisso, foi uma boa etapa, naquela época tinha o Grupo N aqui no Rio de Janeiro, fizemos algumas etapas de marcas também, e fomos felizes, ganhamos corrida, eu fui uma ou duas vezes vice-campeão carioca do Grupo N, então na época andava, assim, a maioria dos pilotos hoje que tem, né, dos grandes pilotos aí, que são donos de equipe, alguns são donos de equipes, né? E a gente teve a oportunidade de andar junto com esses caras, né? Preparando lá o carro nosso, lá que era um Voyaginho. Então foi grandes experiências, boas experiências, boas marcas na vida para somar, para chegar. Aí, posteriormente fui trabalhar numa empresa também multinacional de gás natural, né? Trabalhei na Widman durante 3 anos e pouco. E, né, como o Igor falou... Isso foi após a parte do automobilismo? Que eu cerrei, que quando eu casei, aí chegou um momento que eu tive filhos, aí na escolha que eu fiz de ser um homem casado, abri mão do carro de corrida, porque foi uma escolha que a minha esposa pediu, minha grande mulher, que me acompanha há 30 anos. Elas escolhem, né? Ela já escolheu por você. Exatamente. E foi uma excelente escolha que eu fiz também. E aí eu saí do carro de corrida. Aí montei a minha oficina, né? Aí fiquei aí uns 8 anos com a minha oficina, e aí tinha sócio, aí deu uns probleminhas, isso foi nos anos 99 para 2000, foi quando eu tive a oportunidade, eu estava assim, apertado, com algumas contas ruins, má gestão, embora eu tivesse um grande talento, mas era um péssimo administrador, né?
e que talento é bom, né? Um conhecimento é bom, como eu sempre tive, uma boa base sólida, mas saber administrar um negócio é para pessoas talentosas, e eu não tinha esse talento. Potência não é nada sem controle? Exatamente. Boa, pô, gostei dessa frase. Gostei dessa frase. Potência não existe nada sem ter o controle. E aí eu fui no final dos anos 99 para 2000, eu fui trabalhar na Widman. E essa, para mim, foi a grande inversão da minha vida. Ali foi uma escola, uma das maiores escolas que eu tive na minha vida, foi trabalhar na Widman. Porque me fez perceber quem eu era, verdadeiramente, o meu potencial, aquilo que eu precisava de mudar como ser humano e indivíduo, e o aprendizado de entender o negócio Oficina Mecânica Auto Center. Ali foi uma escola, você sabe disso, né, o seu pai, o Fernando, né, e eu tenho grande gratidão por vocês, porque assim, foi uma passagem bonita, né, e mais ainda, né, amistosa e amiga, de poder a gente, desde 2004, estamos falando aí de 16, 17, 18 anos depois, né, a gente está junto ainda, né, como bons amigos, né, a gente se admirando e contribuindo um com o outro, né, e ajudando, e vocês, né, que trabalham com a nossa marca lá, né, Marelli Cofap, estão dando lá atenção toda a equipe, né, todas as lojas, gerentes, mecânicos, todos me conhecem muito bem, chego lá como se fosse a extensão da minha casa, né. Legal. Então isso assim, para mim, me desculpe, até fiquei emocionado, porque para mim é uma honra grande pra cacete. Porra, que coisa maneira. Porque, assim, essas escolhas, né, eu acho que é um degrau de cada vez na vida, né? Então a escola da maturidade, né, daquilo, porque inteligência não é nada sem controle, né? Ser inteligente não significa que você tem controle de todas as suas emoções, de toda a maneira do seu ser, mas de fato você, na medida que você pega, né, entra naquele trem e faz aquela escolha, ou porque você entrou no funil e tem que sair por ele, não tem escolha, e quando você entra nessa escolha, você aproveitar o momento que está ali, de tudo aquilo ali para a realização do aprendizado da sua maturidade como indivíduo, ser humano e profissional, eu acho que isso, assim, para mim foi uma coisa de Deus na minha vida. Eu não me arrependo de nada. De nada. E aí tu saiu da Widman, foi pra Marelli? Não, aí fui pra Marelli, eu fui mexer com gás natural. Numa oficina de um amigo que me convidou, né, que não tá mais aqui com a gente, seu Sadi, é uma pessoa que também me abriu a porta, e eu entrei num lugar que eu falei, gás natural, isso pra mim é horrível, isso não presta. E aí eu tenho um grande amigo meu, né, que é chamado Paulo Manhãs. Ele está nesse gás, né? Ele até trabalha na Turi do Brasil. E o pessoal de gás aí sabe quem é a Turi, né? Que é um grande player aí do mercado aí de GNV, de fornecedor de eletrônicos, né? Também. E aí eu não conhecia ele, foi interessante porque esse seu Sadi ligou, não, porque eu vou contratar um cara bom, que manja, que não sei o quê. Aí tem uma história em comum ali que não, assim, muito bacana, mas não vou relembrar não, porque é alimentação de muito ego. Então o ego eu quero deixar guardadinho na sua caixinha bem pequenininha, lá no fundo, né, do baú, e jogado dentro de um cofre e jogar o segredo fora, né, para não ser despertado. E aí eu fui mexer com gás natural, cara, e fiquei apaixonado por gás natural. Apaixonado. Aí retornei um encontro com um grande amigo meu, João Marcos, e aí eu fui trabalhar na Landi Renzo do Brasil, que é um grande player italiano, né, no mercado mundial de gás. Trabalhei lá por um ano, depois fui para Lovato. Aí tive a oportunidade de ir para a Itália, ser treinado na origem da fábrica. A gente viajou o Brasil inteiro, a gente desenvolveu sistemas diferentes, calibração de GNV. Eu e o Alessandro da Auto GNV, né, o Igor conhece, a gente trouxe para o Brasil, né, uma maneira de entender o gás natural diferente. Né, eu e ele fomos pioneiros nisso, com um scanner OBD, né, que todo mundo, os mecânicos vão entender, de você fazer o ajuste lá do quinta geração através de você entender a injeção eletrônica do veículo originário, né? Então você regula o gás baseado no que a injeção eletrônica está fazendo do combustível original, seja ele álcool ou gasolina, né? Porque todos sabem que o veículo a gás não tem como você ter álcool, gasolina ou qualquer mistura entre os dois. Ou é um ou é o outro por situações ou é seco ou é molhado. Exatamente, perfeita colocação. Então, essa condição, ela é muito legal. Hoje, hein? Cheio de... Entendeu? Uma tirada rápida, assim, né? E nós trouxemos esse entendimento que exatamente como a engenharia calibra os motores lá, né? Essas grandes empresas desenvolvem software, né, para trabalhar com gás natural, né, os motores de ciclo Otto, e nós trouxemos isso, cara, isso foi um diferencial, assim, ó com cu.
porque verdadeiramente mudou a nossa mentalidade de entender, e o mais gostoso, né, que seja até um colega, né, eu participei de outro podcast, né, na verdade, o meu grande objetivo, o meu grande desejo no meu coração é doar aquilo que eu tenho, né, ou seja, dividir, e não somar e multiplicar com ninguém, porque dividir para mim é uma questão melhor que a minha mesa que eu estou dividindo com você, como vocês estão dividindo a minha mesa. Eu não vim aqui para somar, somar é para vamos ganhar alguma coisa, eu não quero somar, eu quero dividir aquilo que eu tenho. Dividir não multiplica, né? Exatamente, foi isso que eu falei, exatamente. Tá achando que é só você? Exatamente. E aí um colega meu, que eu adoro ele falou, você falou, você quer, mas assim, para mim dividir é melhor compartilhar aquilo que eu tenho do que eu querer somar com alguém ou multiplicar com alguém. Falando de compartilhar numa mesa... Deixa só a gente chegar lá na Marelli. Aí beleza, aí fizemos essa trajetória, aí a Marelli, a Lovato, a Lana de Renzo comprou a Lovato, e aí mudou a maneira de fazer o serviço aqui, né, da assistência técnica, que eu era assistente técnico, né? Ficamos lá por 3 anos e pouco, e aí dispensou a gente, porque mudou o pensamento, a forma da gestão, né? A diretoria da Lovato já não estava mais, e a diretoria da Lana de Renzo mudou, tinha um outro perfil de trabalho. E aí eu saí, fui desligado da empresa, e eu fui trabalhar em um auto center. Voltei para o auto center, e fiquei lá 2 anos e pouco nesse auto center, e aí apareceu uma oportunidade de trabalhar em 2012. Eu fiquei no processo seletivo lá da Marelli em 2012, e por obra divina de Deus eu fui efetivado de 17 de janeiro de 2013 na Marelli Cofap, do qual eu tenho muito orgulho hoje de falar, né? Então eu entrei lá para fazer uma parte de Marelli, e um grande colega, Paulão, que é uma referência, 30 anos de Cofap, se aposentou, né, da Cofap, um grande colega. Esse colega eu conheci ele em 1984, porque ele já trabalhava na Cofap, e eu era técnico de regulagem de motores do posto Mengão, do lado do Flamengo, ali do estádio Remo, ali da Flamengo, né? E ali ele tinha uma máquina lá de shock tester, e o Paulão lá fazia um plantão técnico, muito maneiro isso, né? Então eu conheci o Paulão desde 1984, vocês verem como que a história é longa, né? Sim. Então já tinha uma ligação com a equipe da Cofap e tudo mais, outros colegas, né? E aí mais tarde esse colega se aposentou em 2014, e eu tive mais uma vez, né, uma sorte, fui abençoado por Deus, com certeza, que os colegas lá, a gerência, meu chefe de equipe, me entregaram a pasta Cofap também. Então hoje eu sou técnico Marelli, né, que é o powertrain ali, né, do motor do carro, né? E o Undercar, que é com a marca Cofap, que a gente faz hoje aí, tenta ajudar o mercado aí, contribuir para... Uma senhora responsabilidade, são 2 marcas gigantes, ícones, né? Ícones, E a Cofap tem 65% de market share no mercado, né? Então, ou seja, de cada 100 amortecedores vendidos, 65 são nossos. Você entender que as marcas Marelli de 2003 a 2014... 2018, perdão, foram fabricados em torno de 45 milhões de carros flex no Brasil, do qual 48% com a marca Marelli. Porra. Então, ou seja, você que está escutando a gente, provavelmente você está andando num carro agora que tem um componente Marelli ou Cofap. A probabilidade é de praticamente 100%, né? Vamos dizer, um percentual muito grande. Muito grande. Afirmar 100% é uma coisa muito forte, mas, mas ter um produto Marelli Cofap ali, certamente a probabilidade é grande, maior que 50%. Agora, qual é a história da Cofap? Elas são a mesma empresa desde sempre ou elas têm trajetórias? A Cofap nasceu nos anos 50, né, com o seu Abraão Kaczynski, né, que ele começou a desenvolver componentes, né, para carros, evidentemente, que Cofap é companhia fabricadora de peças, né? Dali em diante começou um processo de desenvolver alguns produtos para os carros que já estavam aqui no Brasil. Logo depois começou a fabricar amortecedores. Daí em diante começou todo o processo, né, de fornecimento de montadora, parcerias com montadora no Brasil, uma empresa genuinamente 100% nacional na época, né? A Cofap também, naquela época, começou a construir anéis de segmento, né, fornecimento de montador. O anel Cofap era um troço do mercado, na época, líder de mercado, né, um prêmio, produto extremamente prêmio, junto com a parte de amortecedor.
E foi caminhando até que em 97 a Cofap foi vendida para a Marelli, que era que é um grupo italiano, né, que pertencia à Fiat, né, e que é sistemista mundial, Magnete Marelli, e a Marelli foi comprada em 97. Então hoje, né, a Cofap pertence ao grupo Marelli, que é tudo um grupo só, né, Marelli Cofap, né. Então a nossa divisão de aftermarket é o Marelli Cofap. Quando tu fala desse market share, a gente está falando de carro produzido? Estamos falando na reposição. Na reposição. A nível de montadora, né, nós temos em torno de 75%. Porra, então é mais ainda. Então a probabilidade É. aumentou. Aumentou. A probabilidade aumentou. Assim, voltando até na tua história, Henrique, acho que é legal. Se a gente estivesse falando de um médico, você é um médico que já foi um pouco ortopedista, já foi neurocirurgião, já foi pra plástica. Não sei se eu sou tudo isso não, mas você tá falando, vou até acreditar. Porque, assim, Esse sonho aí. A gente, assim, quando a gente é leigo e olha pro carro, a gente acha que o carro é uma coisa só. Na Sim. verdade, eles são vários sistemas que funcionam de formas completamente diferentes. Então, E tem tudo para tem que se comunicar um com o outro e fazer um único produto chamado automóvel, né? exatamente. Né? Então, às vezes, assim, para poder tirar algumas informações, né, do que realmente o carro quer falar, fica muito difícil. A gente vai falar de painel aceso, vai falar de suspensão, tem muito assunto para falar em pouco tempo, mas eu queria aproveitar. Você falou que na roda de amigos você gosta de dividir. E eu sempre, quando tô com você, ou eu tô com um bloquinho, ou eu tô com um caderno, ou eu tô com um gravador. Bom, hoje aqui, como eu tenho, eu tenho esse vício de quando eu tô conversando, eu tenho que ter uma caneta e um papelzinho, que às vezes eu gosto de anotar algumas coisas para dar uma coisa. Então, mas dessa vez, quem tá com o papelzinho, a canetinha sou eu. E eu, sempre que eu tenho oportunidade, eu replico um pouco, né, do que você me ensinou. Que isso? Eu queria te refazer uma pergunta que é o seguinte. Lá, há um tempo atrás, era tudo carburado. Certo. E eu pensava que a injeção eletrônica ela tinha vindo aí por uma inovação tecnológica, mas você me falou que na época foi muito mais uma pressão política de uma mudança da indústria, não foi isso? Contando mais o processo, né, o que aconteceu, né, a partir um pouquinho antes, né, mas o Tratado de Kyoto, em 90, né, que foi, eu não me lembro agora qual foi o ano do Tratado de Kyoto, todos os países fizeram acordos signatários de antipoluição no mundo. E baixar as emissões. Né? Baixar as emissões. Então, o grande problema, assim, que uma grande frota mundial já tinha de automóveis e caminhões, né? Então, a indústria teve que se adequar, embora antes o carburador já era uma coisa bem dimensionada do padrão que tinha de emissões. Porém, era um processo mecânico de dosagem de combustível, né? Dali do carro. Então tinha um limite. O carburador é um processo mecânico, né, um dosador, né, que faz ali, eu estou com combustível na cuba, passo o ar ali dentro, que combinado entre si produz mistura ar e combustível, que produz uma energia na forma de calor. De uma forma resumida, é como se o carburador você conseguisse otimizar ele, mas... Ele teria um teto, porque ele tem um teto de otimização, depois ele não avança, né? Exato, não é consegue mais limitado. Mais limitado. Então, quando veio, né, começou a eletrônica, né, no mundo inteiro, né, a desenvolver, a ter processadores, componentes, tudo isso foi acompanhando junto com a indústria, né, essa caminhada, né, de tecnologia, cada dia um degrau ia avançando, né, os engenheiros começaram a construir um sistema eletrônico de modo que pudesse controlar o motor. Então, o sistema de gestão eletrônica, na realidade, não veio para controlar, não só mais eficiência energética, como controle de emissões e estratégias para poder controlar emissões e deixar o carro lá menos poluidor a nível mundial, ambiental, do qual o veículo trafega. Só para vocês terem uma ideia, que é um número interessante, eu sei que é um papo entre, né, os consumidores, né, o pessoal que roda de carro, o consumidor, o nosso motorista lá, dia a dia. Também temos alguns colegas aí mecânicos, mas só para você ter ideia assim, que eu acho que isso é muito legal, né, de todos que nos assistem, é o seguinte: um carro no final dos anos 80 expelia 56 gramas de CO, de monóxido de carbono, por quilômetro rodado. Hoje, né, na Procon V6 que está entrando, é 1,5 gramas. Caraca. Então você vê a redução drástica só de um gás, que é o monóxido, que é um gás que afeta muito a gente, fora os outros, mas esse é um gás que afeta nós humanos, né? De agressão à saúde de vários aspectos, né? Então você vê o quanto a gestão eletrônica trouxe de benefício para o mundo,
né, de controle de emissões efetivo. E agora, mas é aquele negócio, né? Todo mundo falava que o Fusca conseguia, só precisava de uma chave de fenda que consertava um Bom, Fusca. certamente, que era bem simples, né? Robusto e simples, né? Então, para aquele propósito daquela época, daquela geração, era perfeito, né? E aí a injeção eletrônica é meio que o oposto disso, né? Você traz um monte de componente eletrônico, um monte de sensor e tem que fazer. A injeção eletrônica, aí me emendou outra pergunta nesse mesmo dia. Eu falei, pô, a injeção eletrônica que foi programada para rolar no Reino Unido, se ela vier com os mesmos parâmetros aqui no Brasil, não vai rodar do mesmo jeito, né? Porque temperatura é diferente. Bom, não necessariamente, né? Mas uma coisa assim que você pode dizer é o seguinte, porque como eu falei, todos os países, né, inclusive o Brasil faz tratado, né, faz parte desse tratado de Kyoto, né, então os órgãos ambientais, né, federais, né, então criaram-se umas normas, né, de legislação, do qual a indústria automobilística teve que cumprir de acordo com o seu combustível local e sua região. Então, quando você traz um carro realmente lá de fora, embora possa ter essas variações de temperatura que você falou aqui como a gente está no país tropical, mas os sistemas do carro, se eu pegasse um carro de lá e trouxesse para cá, qual é a grande diferença verdadeira? Na realidade é que lá na Europa e nos Estados Unidos na Europa, eu trabalho com uma outra composição de mistura estequiométrica. O padrão lá, por exemplo, é 14,7 gramas de ar para 1 quilo de combustível, que combinado entre si produz energia na forma de calor. Aqui no Brasil, quando foi tirado o chumbo nos anos 70, a Petrobras desenvolveu uma tecnologia e colocou o álcool anidro para poder ter uma equivalência energética. Sim. Mas com isso, né, chamado antidetonante, né, ou octanagem, né, o antidetonante. O que aconteceu com isso? A gasolina nossa ficou com um balanço estequiométrico diferente. Ficou mais fraca? Não mais fraca. Ficou energeticamente mais fraca, porque é 13,2 gramas. Quando ela explode menos do que lá fora? Não, ela produz menos energia, só isso. Entendi. Menos energia. Entendi. Então, esse é basicamente isso. Mas a central de injeção eletrônica, ela é capaz, né, de fazer uma gestão, né, que tem lá, né, quando o cara o Igor acabou de falar aí, né, que o engenheiro lá colocou todos os componentes, né, então eu falo que a central lá de injeção eletrônica captura todos os sinais para dentro de si, o software vai lá, se regula, se programa, faz a análise e determina quantas gramas de combustível ele vai injetar pelo bico injetor. Então foi criado no carburador, quando o carro tinha lá um envelhecimento, o carburador, né, de sujeira, filtro de ar se expandia, o carro aumentava o consumo e abaixava o desempenho. Entendi. Quando foi feita a injeção eletrônica agora, que eu tenho uma escritura de um software, esse software tem uma coisa chamada sistema adaptativo que corrige essa degradação do carro. Sim. Até valores nominais de fabricação. Então o sistema consegue fazer uma correção e tecnicamente, enquanto não tiver gasto nenhum componente, né, os componentes móveis, né, que são vela, filtros, essas coisas, nessa curva de degradação do componente, o sistema vai se ajustando adaptativamente, ou seja, recalculando a mistura para injetar corretamente para produzir a mesma energia equivalência. Entendeu? Agora temos uma... Marília Gabriela fala pra caramba. Entendi. Não esquenta a cabeça não, que é o self-cast. Se ele pudesse, ele se respondia. Mas ele ainda não consegue, ele vai devagar. Obrigado, tá? De nada. Faz sempre... estou aqui pra te ajudar, tá? Os microfones não tocou pelo azul, vai. Deixa eu te falar. E aí a gente tá falando, legal da injeção, foi a evolução da carburação, e aí os combustíveis entraram no meio disso aí tudo, teve um modo regulatório, cada um na sua região. Para onde que a gente vai quando esses carros virarem elétricos? Porque o mesmo sistema de injeção vai ser usado, a gente sabe que a diferença do carro elétrico, principalmente no torque de arrancada, ela é muito, muito diferente, absurda. Muito mais rápido. A resposta é mais rápida. Muito a resposta, mais rápida, né? A potência, né? Na verdade, a solicitação de torque e potência, ela vem rapidamente, simultaneamente, vamos dizer assim. Não precisa de... Porque energia eu já tenho, eu só tenho que pegar e transformar ela em mecânica, né? Exato. Ao contrário, eu tenho que produzir energia, né, química, para transformar ela em mecânica para transmitir para a roda. Então, eu tenho menos esforço, vamos dizer assim. Então, parece muito mais rápido. E a gente hoje vê muitos carros híbridos, né? Ele vem elétrico e vem a combustão. A tendência é que uma hora ele vire totalmente elétrico. Eu não sei se isso vai ser possível. Como vai funcionar essa parte da injeção em cima disso? Tu acha que realmente é tão mais caro produzir-se um carro elétrico para ele ter esse valor exorbitante, porque é uma coisa que não descola muito. Isso essa parte do meio ambiente, ela vem um pouco descolada da economia, se tu for pensar
pela alimentação, por exemplo. Você Sim. se alimentar saudável é muito mais caro do que você se matar tomando refrigerante, comendo gordura. Sim. E o carro me parece que vem meio nesse tempo. O carro elétrico, ele é muito mais caro do que um carro a combustão hoje. Não sei se por causa de escala de produção, ou se por ser um carro ainda um pouco escasso e ele agrega valor. Esse lugar que você me colocou agora é um lugar muito complexo. Obscuro. Ainda. Bom, e também porque eu não tenho todas as informações possíveis para te responder uma pergunta muito bem feita que você fez. Até porque tem vários cenários aí, né, políticos e econômicos, né, de cada indústria, de cada país, tem uma série de quesitos, né, várias instituições para um lado e para o outro, né, com as suas definições de conceitos, né, e trocando informações para achar um bem comum disso tudo aí. Então, certamente a tecnologia é mais cara, na nível de escala, realmente, né, quanto não tiver escala, o processo produtivo deve certamente ter um agregador de valor mais alto para gerar resultado aquilo. Então, a escala vai ser um fator determinante para determinar a queda de preço. Existem alguns lugares, né, no mundo que dão incentivo, não dão incentivo, aí de acordo com cada política econômica instalada de cada país no mundo. Eu não tenho muito conhecimento disso, mas sei que esse é um fator também determinante, e tem os seus lobbies muito bem organizados e definidos, né? Eu vou te dar um exemplo da seguinte forma. Por exemplo, quando saiu... Eu vou tentar traduzir, vou dar uma resposta de uma outra coisa para focar nessa. Quando lá, no Brasil, né, a gente teve a fase da injeção eletrônica, então teve toda uma organização, né, através do Ministério do Meio Ambiente, do IBAMA, né, que tem umas leis federais que toda a indústria automobilística tem que cumprir para a emissão, né, de veículos automotores, né? Então a gente tem que se enquadrar dentro daquele ambiente, daquele tudo que foi proposto e acordado com a indústria. Então, primeiro nasceu a norma chamada OBD-BR1, ou OBD1, né? E, por sua vez, lá antigamente os carros tinham várias tomadas lá de diagnose, né? Então, entendeu-se no mundo inteiro que cada fabricante tinha uma tomadinha, tinha um código, tinha isso, tinha aquilo. Então, que os caras se reuniram? Os caras se reuniram e falaram, cara, não tem como os mecânicos consertar o carro. Então, a primeira coisa que eles unificaram foi a tomada de diagnose, o chamado OBD 16 pino, entendeu? É onde engata o scanner. Então, isso tudo é um padrão. Se você tivesse um Fusca fabricando hoje com injeção eletrônica... Tudo porta USB, mais ou menos. Assim, perfeito, colocação, beleza, exatamente. E, por sua vez, na medida que você vai fabricando, então é o seguinte, lembra que eu falei de 56 gramas de CO por quilômetro rodado e hoje é 1,5? Então, isso então, vem assim. Nessa escala aqui, os automóveis, a indústria teve um período para se adaptar. Então, na medida que ia passando os anos, ela aumentava o volume dos sistemas incorporados. A indústria não precisava de estar 100% comprometido com os carros, Sim. Todos eles calibrados. Você vai, durante o ano, você vai fazer 50%, 30%. Chegar no ano tal, você tem que ter todos os teus motores em 100% ajustados na norma. Porque tem que dar um boi para amadurecimento, custo de desenvolvimento e acertar os motores. Certamente esse mercado, o que eu quero dizer com isso? Esse híbrido, plug-in, totalmente elétrico, isso vai ter uma mexida no mercado aí para saber se é o híbrido, se vai ser o plug-in, se vai ser o elétrico 100% elétrico. Antes a gente tinha alguns carros convertidos elétrico, hoje já tem carros que já estão sendo desenvolvidos para a plataforma elétrica. Então, cada dia tem uma evolução. Na medida que a indústria ganha fôlego, os processos evolutivos, né, estão caminhando e ficando reduções de custo mais barato. E eu acho que também vai ter um componente que vai influenciar o desdobramento em cada país, que é a questão política. Sim, certamente. Está totalmente ligado. Você pega ali os países escandinavos, mais lá para cima, que a política está mais bem organizada, eles estão com uma visão de futuro maior, já está caminhando... Sim. Acho que já está... Quantos anos na nossa frente aqui, se a gente fosse mensurar? Pô, Igor, sinceramente, assim, eu sei que eles estão lá, porque também tem uma estrutura totalmente diferente, né? Um modo de vida diferente. Dizer isso, porque vamos entender também onde estão os grandes mercados, né? Porque os grandes mercados, as grandes indústrias... Onde a coisa acontece de verdade. Então, exatamente. Então, tem o seu parque lá, beleza, é referência, perfeito. Mas tem um valor agregado, a indústria precisa de se movimentar, desenvolver novas tecnologias e ganhar dinheiro para os seus sócios, dividendos, né, uma série de coisas, pagar seus empregados, como eu estou aqui, sendo, né, pago pela minha empresa,
né? Então tudo isso são movimentações assim, muito complexas, a meu ver, nesse momento, para definir um rumo dessa história, para onde vai. Então, acho que a cada ano que passar, vai acontecendo movimentos dentro de toda a sociedade global, né, dos seus interesses, né, financeiros e políticos, e caminhando para coisa. Eu creio que não vai virar 100% tudo, de uma hora para outra. É claro que vai ter, né, já tem caminhões e ônibus já elétricos, já alguns modelos, ônibus elétricos, lançaram agora há pouco tempo, acho que foi a Iveco, se não me engano, que lançou um ônibus elétrico, né? Já, e certamente já tem algumas plataformas aí, as carretas, né? A Volvo, né? Já tem lá o eixo, algum fabricante de implementos, né? De carretas, né? Já tem lá um motorzinho elétrico lá para ajudar em algumas situações. A Randon tá fabricando isso aí, que você ganha potência na subida. Na subida. E freia descendo. Então você já tem um custo, né? Porque você está com 40 toneladas, 50 toneladas, você já tem lá um motorzinho já para levar e tem regenerador e tudo mais. Então, tudo isso. Então, cada ano, Igor, eu acho que vai ser uma caminhada o mundo vai se... As escamas vão se levantando, os olhos vão se levantando, entendeu? Eu tenho até uma opinião sobre isso, que a gente pode traçar um paralelo ali da evolução do carburador para a injeção eletrônica, como a gente estava falando. É porque quando a gente fala de elétrico, né, híbrido, ainda no nosso inconsciente parece que a gente está falando do futuro. Sim. E eu acho que o que temos já é uma realidade o elétrico. E hoje, com a capacidade que a gente tem, né, os computadores evoluíram, tudo evoluiu. Então, o que você demorava para digerir de informação na época do carburador, você tinha uma curva de aprendizado mais lenta. Sim. Com o elétrico, você já tem computadores de última geração aprendendo muito rápido. Um carro que se desenvolvia em 3 anos está desenvolvendo em 1. Certo. O que eu acho é que a onda chegou, ele vai se transformar. A velocidade ainda não dá para saber, né? Mas só para agregar um valor, né, vamos dizer, agregar mais uma coisa, é o seguinte. E uma coisa, por exemplo, um carro híbrido e elétrico, né, ou um plug-in. Uma coisa que eu escutei de um colega, e o seguinte, o perfil do consumidor. Eu não posso comprar um carro elétrico, ou um plug-in, eu tenho que saber aonde eu ando, qual é o meu trajeto, o que eu vou fazer com esse carro. Porque se eu pego esse carro e eu ando aqui, vou lá e faço uma recarga muito rápida numa bateria, por exemplo, e ele não ser o perfil, eu posso degradar uma bateria rápido, que ela foi projetada para durar X mil quilômetros e ela vai ter interrompido antes. Por quê? É legal ter um carro híbrido, elétrico, né? Vai carregar lá a bateria, e se eu usar de maneira não orientada... É a bateria do celular, né? Ela vicia. Se você usar mal, ela mais vicia. Mais ou menos. Então, seguinte, o próprio consumidor tem que ser orientado pro perfil dele, entendeu? Porque se ele pega e tem lá uma bateria lá que roda lá 300 quilômetros, né? Qual é o caminho? Daqui para lá, daqui para lá. Se ele pega uma estrada e faz uma recarga de 20, 30 minutos, que ela que atinge lá 70%, pouco tempo ele pode ter uma degradação da bateria muito mais rápido e ter um custo de manutenção. Sim. Então isso é uma coisa que depende do usuário. Do usuário tem que a autonomia praticamente e o tempo de recarga que vai tocar isso aí, né? Porque o cara vai daqui para São Paulo. O carro anda 300 quilômetros. Daqui para lá vai gastar 440, 450. Ele vai parar num graal mas ele vai ficar o quê? 5 horas ali parado? Não, mas ele pode fazer uma recarga lá, Diogo, de modo que ele vai pegar lá, vai botar lá 30 minutos de carga e vai ter 70% lá da carga. Uhum. Mas será que esse veículo é o próprio para ele fazer esse tipo de circuito? Sim. Será que qual é o veículo? Porque ele pode ter uma manutenção, em vez de fazer uma manutenção preventiva, ele vai fazer uma corretiva, porque vai ter que fazer uma intervenção no carro, que a bateria está com problema, então vai gastar mais dinheiro, aquela bateria tem que fazer uma série de procedimentos bem sofisticados, com muita técnica, né? Cadê os profissionais que vão mexer nesse carro? Sim. É outro grande dilema, porque em vários países, né, vários não, mas em alguns países, não temos normas completas, né? Tem o Fred da T-Box, né, que é um grande instrutor, né, do nosso Brasil aí, o cara que tá tem muito dessas situações, ele é um grande especialista nesse ramo, e uma coisa que ele falou, eu acho interessante. Não tem norma ainda, eu fiquei até meio surpreso, não tem norma ainda para poder mexer nos carros de híbridos elétricos ou plug-in. Então, até para levantar o carro é diferente. Então, tudo é diferente. Então os nossos mecânicos, né, nossos colegas reparadores vão precisar de trabalhar, estudar um dia de cada vez, se ambientar
de uma forma técnica para poder fazer o reparo. O consumidor que for comprar esse carro, ele precisa de entender, né? Não vou comprar um carro, é legal? Legal, ótimo. Pô, quero fazer parte desse, né? Não sou poluidor, legal, ambientalista, vamos, né, contribuir com o nosso planeta. Pô, perfeito, mas será que a maneira de como ele vai comprar, como que esse automóvel se aplica à vida cotidiana dele, de trabalho, casa, passeio? Qual é esse veículo? Esse veículo é o melhor para mim, dentro desse meu plano de trabalho? Entendeu? Uhum. Então, isso também é uma coisa que, na minha opinião, deveria ser divulgado. Entendeu? Orientado o consumidor. Sim. E pra gente, a gente tem vários assuntos aqui, né? Os centrais são a injeção eletrônica, né? E antes da gente caminhar pra gente trocar de assunto e passar lá pra parte da suspensão, que é uma coisa também que o pessoal gosta muito, e tu vai dar várias aulas pra gente aí. É a polêmica? Ainda não. Daqui a pouco. Não, o Diogo tá doido pra soltar uma bomba no ambiente, não, né? Tô nada, tá com vontade, né? Ô Henrique, então, uma coisa que a gente sabe que oficina mecânica é um mundo obscuro para quem não entende de carro. Sim. Né? E hoje, com a internet, com o YouTube, com o Google e tudo, muita gente chega na loja hoje com várias informações, muitas delas corretas, mas alguns mitos e algumas verdades que ele leu ou que alguém que falou de alguma maneira e ele interpretou de uma maneira que não deveria interpretar e tudo. Queria que a gente esclarecesse um pouco aí as dicas para o consumidor final fazer uma manutenção preventiva correta na parte de injeção do carro. Porque a gente sabe que a manutenção do carro, quando ele não é feito preventiva, muitas das vezes é uma manutenção de urgência. Quebrou, o cara vai lá e troca. Que sai mais caro. Né? Corretiva, exato. Sempre vai sair mais caro. Mas a preventiva, ela vai economizar o cliente, ela vai economizar o carro, tu vai ter um melhor carro na hora de comercializar lá na frente. Quais as dicas e o que o consumidor final tem que fazer realmente para ele ter a parte de injeção totalmente verificada para não ter susto? A gente não vê o carro no meio do caminho com um bico que queimou e ele foi fazer uma viagem. Bom, primeiramente, seguir rigorosamente a orientação do fabricante do manual do veículo. O manual é a Bíblia. É a Bíblia do carro, né? Seguir ali todas as rotinas, né? Que é aquele grupo de engenheiros, né? E junto com aquele veículo, projetaram, entenderam que eles fizeram todos os testes, estão lá, né, as orientações para fazer a manutenção preventiva, né? E tem uma situação dentro da manutenção preventiva, que é aquele kit básico, né, com a cada 10 mil quilômetros, né, trocar todos os filtros, né, todos os elementos filtrantes, né, filtro de cabine, trocar óleo, verificar fluidos, e de acordo com o envelhecimento, você tem outros pacotes na medida necessária, como óleo de freio, óleo de câmbio, sistema fluido de radiador, né? Você tem lá velas de ignição, de acordo com a quilometragem vai se estendendo, porque quanto mais você andar com o automóvel, a curva de envelhecimento aumenta e você vai ter que fazer a substituição de alguns componentes. E tem a preditita, né, que durante a revisão preventiva, eu ainda posso fazer algumas inspeções. Então, porque esse consumidor que ele está lá, o nosso consumidor está lá como para verificar o que lá? Ele está dirigindo, ele quer o carro dele, né? Ele nomeia, o que eu falo, ele nomeia uma oficina de confiança, ele deposita, né? Faz aquela eleição daquela oficina que está lá. E aí você faz as inspeções visuais, que ele pode ter passado por uma pedra, ter rasgado um pneu, está com um corte lateral, não está vendo, pode ter rasgado uma coifa de uma junta homocinética, pode estar, passou em uma pista, pegou algum elemento químico lá numa estrada, degradou uma coifa, degradou um batente do amortecedor, do qual ele, por isso que ele leva na manutenção, para fazer a revisão, e o cara, e o mecânico lá que ele elegeu, né, a equipe lá, fazer uma análise, né, fazer um checklist bacana e orientações. Ó, isso aqui pode ser agora, isso aqui estragou por causa disso, e elencar para diminuir as possibilidades de uma corretiva no meio do caminho. Mas nos componentes da injeção, o que é mais importante? A gente escuta muito o quê? Trocar óleo, trocar cabo de vela, filtro de combustível. Isso vai fazer com que o teu carro tenha uma vida útil maior e tu não tenha tantos problemas. Sim. Quais são os elementos da injeção que são mais importantes de você serem preservados? Bom, eu te digo que a primeira coisa que para a injeção eletrônica ser preservada como um todo,
né, incluindo basicamente os injetores, bomba de combustível, né, e sistema de ignição, é a troca do óleo. A troca de óleo, para mim, porque o óleo vaporiza, tem alguns elementos químicos que afetam o sistema de injeção eletrônico, né? E aí, no caso, na quilometragem indicada pelo fabricante, troca de velas, né? O mecânico vai desmontar, ver se lá, né? Eu chamo fio de vela, o cabo de vela, né? Ou bobina. Ele examinar se aquela bobina não tem nenhum problema, nenhum desgaste, alguma marca de um flash over, alguma coisa, aí vai precisar de agregar mais algum valor em cima de algum componente. E a outra coisa principal, que é bem polêmica, um combustível de qualidade. Esse, para mim, é um detalhe, usar um óleo, né, muito bom, né, o recomendado do fabricante, um óleo de alta qualidade, que engloba todos os aspectos daquela propriedade para aquele motor, naquela marca, aquela montadora, e um combustível de qualidade. Chegamos numa polêmica, essa era a polêmica. O combustível de qualidade. Tá, fazer uma introdução aqui. Esse tema rendeu aí alguns milhões de visualizações e comentários que eu já perdi a conta, dos mais insanos aos mais que agregam a gente que foi no episódio do Mário. Então a primeira coisa, serei objetivo e direto. Gasolina comum ou aditivada? A minha opinião como técnico que eu sou, eu oriento a todas as pessoas que usem gasolina aditivada. Por quê? Bom, por quê? Porque, pegando um pouco, fazendo um pouco de plágio da fala, da fala de alguns entendimentos, de alguns especialistas, né? Quando eu saio lá do posto lá, que é o gasolina transforma em C, que é adicionamento do álcool anidro de 22, que agora nós estamos com 27% de álcool, né? Que é vendido, e aí cada distribuidora vai colocar o seu pacote lá de aditivo. E esses pacotes realmente são desenvolvidos para ter um melhor desempenho. De quê? De sujeira, de carbonização, de evitar uma série de outros problemas que podem haver lá no veículo. Principalmente, quem roda, por exemplo, a maioria dos consumidores rodam a gasolina, né? Porque em alguns estados tem o álcool, a maioria dos carros são flex, né? Uma boa parte, 90 e poucos % da maioria dos carros são flex. Então, a maioria roda de gasolina porque em função do custo-benefício. Né? Mas a gasolina, ela deixa lá, ela envelhece, né? Deixa lá os seus depósitos, né? Então ela não é uma queima 100%, então a gasolina vai lá e se combina com o óleo, né, do motor, então provoca uma degradação do óleo e ela tem seus depósitos de carvão lá. E esses depósitos de carvão são sedimentos que podem alterar, por exemplo, fazer lá, durante uma queima lá, um injetor, Diego, alterar lá, carbonização, alterar o bico injetor, ter lá uma crochinha na ponta do bico. Ela alterando, falar um nome técnico, o alvo de jato. Quando você tem lá um injetor e a central mandou, fica aberto aí X milissegundo. Aquele spray, aquele leque que você já viu nas máquinas, ele tem lá, vai injetar nesse momento aqui, nessa única queima, 10 gramas de combustível. Se tiver lá um carbono depositado lá por uma série de situações do combustível de baixa qualidade, ou alguma combinação qualquer de vários outros elementos, como óleo degradado, altera o alvo de jato. Nisso, altera onde o jato vai bater, pelo que o engenheiro projetou, e vai alterar a densidade. Então, o carro pode vir até ter uma falha e ter um rendimento pior por causa disso. Então, o combustível aditivado, ele consegue otimizar essa limpeza, gerar essa dinâmica de funcionamento lá e ter uma melhor performance do produto, gastar menos dinheiro com manutenção. Significa gastar só menos dinheiro com manutenção ou o carro também pode ficar mais eficiente, o rendimento quilométrico? As duas coisas acontecem. As duas coisas acontecem, não só de rendimento, como de manutenção. E a gente continua nessa parte do combustível, porque a gente nota, por exemplo, o meu carro, dependendo do combustível que eu coloco, ele bate pino subindo. Por exemplo, meu carro tá na gasolina, ele vai normal. Aí às vezes eu chego lá e coloco completo ele de álcool. E aí aquele mesmo percurso que eu faço direto, eu escuto pedindo marcha e quando a marcha, principalmente quando a marcha cai, tu tá de quarta pedindo uma terceira, quando tu prensa ela, ele fica... Tu sente o motor que popularmente a gente fala que sente que ele está batendo pino. Por que isso acontece? É alguma informação que ele pega, que é o combustível que está fraco, ou alguma informação que a central joga para injeção que ela não lê totalmente como tem que ser? Uma pergunta sensacional, muito maneira essa pergunta. Vou te explicar da seguinte forma.
Os motores hoje, né, os motores modernos, vamos dizer assim, dos últimos 5, 6 anos aí, mais ou menos, até um pouquinho mais, um pouquinho, uns últimos 10 anos, vamos botar assim, a grosso modo, tá? Só bem a grosso modo. Claro que isso aconteceu no passado também. Os motores hoje em dia aconteceu duas grandes revoluções de construção de motores. Os pistões estão com, a gente chama de saia menor, os pistões estão mais curtos. Antes eu tinha um pistão dessa altura e hoje eu tenho pistões desse tamanho. Então eu tenho menos massa lá, consigo produzir mais energia. Os anéis que eu tinha antigamente, eu tinha um anel de segmento de 2,5 milímetros, hoje eu tenho de 1,2, 1,1. Os anéis de segmento. Então, e os motores são altamente comprimidos, as taxas de compressão. Então, esse volume todo dessa sala, eu entro aqui, comprimo ele até meio metro aqui do ponto final. Então, eu peguei todo esse ar e comprimi aqui. Então, isso é taxa de compressão, altamente, bem alta. Então, quando esses motores, na tendência que eu estou com escalonamento de marcha errado, ok? Para aquela condição de solicitação de carga, uma subida, ok? Desculpa eu falar um pouco técnico, mas só para poder... Sim, não, é importante. Assim, eu sei que o pessoal que nos assiste são usuários comuns, não entendem de carro, e eles não estão aí para entender, são para ser informados, escolherem, mas só para entender um pouquinho. Então, quando eu estou ali de uma terceirinha, que eu estou distraído, e eu começo a subir uma rampa, eu solicito um pouco mais de carro, o carro começa a detonar, né? Ou seja, o que é? O pistão está subindo, está acontecendo uma explosão. Ele sobe mais um pouquinho, tem outra explosão. Então, quando essas explosões se encontram, essas ondas de choque, que acabou de explodir aquele pouquinho de combustível aqui, um pouquinho ali, elas se explodem e batem uma na outra. E é aquele barulho como se fosse o pino batendo. Sim. Na verdade, são ondas de choque que acontecem em várias explosões de uma forma distinta. Por que isso acontece? Muitas das vezes porque eu estou levando o carro numa condição da marcha equivocada. Eu solicitei mais um pouquinho, eu estou na marcha errada. Então, naquela condição de carga excessiva, sem produzir a energia necessária. E aí começa a ter as detonações, porque aumenta a temperatura e pressão. E entendeu? Por que nesse mesmo local, se o carro tiver a gasolina não acontece, se tiver no álcool acontece? Não, tem diferença? Contrário. Da É. gasolina acontece no álcool, porque o álcool ele é um antidetonante. Então ele produz menos energia, mas ele consegue ter ele não se inflama com essas temperaturas tão baixas. Então aumenta a eficiência, o carro não bate pino. Ah, entendi. Entendeu? Ele é um antidetonante. O que é antidetonante, né, pessoal? A octanagem. É a dificuldade do combustível de queimar em baixa temperatura. Entendi. Então, o combustível com alta octanagem, ele só queima com altas temperaturas. Na medida que eu estou fora de torque na marcha, eu estou aumentando a pressão e temperatura. Então, o problema não é o combustível, eu que sou meia roda mesmo. Por isso que... Por que os carros, caminhões e veículos estão vindo com câmbio automático? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um carro... o meu carro é um câmbio CVT. E eu fui para Penedo com a minha esposa. Aí tem borboletinha lá, eu, gênio da lâmpada, né? Sou inteligente pra caraca, da NASA, né? Fiz treinamento da NASA. Acho que eu, com toda a minha expertise, inteligência, entre aspas, aí eu fui trocar melhor a marcha. Não, eu fui até Visconde de Mauá. Pô, tava ali em Penedo, Visconde de Mauá, 27, 28 quilômetros ali, vamos almoçar lá. Aí eu falei, pô, beleza. E aí eu, subi, botei lá no manual, andando devagar, não tava correndo, tocando as marchas. Quando eu olhei pro consumo real instantâneo, e olha que eu andei de kart, não para competição, mas amassei motor de kart da época, andei carro de corrida, não como em prova, mas amaciando o motor. Então, aí, andando muitos anos, você tem uma certa experiência de guiar, vamos dizer assim, não sou piloto. Então você tem uma experiência, consegue entender o motor, já puxei motores de dinamômetro e tal. E eu tocando de marcha ali, pá. Quando eu olhei pro consumo instantâneo, Diogo, tava falando 3 km por litro. Eu fiquei com a minha mulher, caraca, eu vou andar 27 km, eu vou gastar 10 litros de gasolina. O problema era o piloto. Exatamente. Então, aí eu voltei o carro no câmbio, no automático, e o carro rapidamente subiu para 5. Então, você vê, por isso que o câmbio automático, na verdade, eu ganho... Por que é melhor? O carro manual pro dia a dia? É o automático. O automático, porque ele troca no escalonamento que o engenheiro do projetor de torque e potência... Ele faz de forma mais eficiente. Muito mais. Sim. Igor, o caminhão, se você pegar um caminhão, botar lá ele automático, ele vai trocar na ordem certa, não vai forçar a embreagem. Quebra de paradigma. Exato. Porque foi outra polêmica lá do... Sim, e eu acho que até é interessante
É que, na verdade, a gente conhece como câmbio automático, mas deveria chamar câmbio inteligente. Mas ele é inteligente, porque é o seguinte, vou falar aqui né, nem um bate-papo, mas o Igor me conhece, vocês dois me conhecem há muito tempo, mas mano, o carro, quando eu estou ali dirigindo, o que eu faço no carro? Eu solicito torque e potência. Quando eu acelero lá, eu torque e potência. Então, se o meu motor tem 100 cavalos, eu aperto lá 30% do meu pedal, dos 100 cavalos que aquele motor é possível me entregar, eu solicitei 40. Os carros autônomos, então, ele vai ter uma economia de combustível enorme, né? Sim, porque ele vai andar no percurso certo, na estrada certa, com a rotação correta, com a marcha correta. Legal. Entendeu? Então, o câmbio automático, hoje, ele no passado, em função da tecnologia que se tinha, né, que era totalmente hidráulica, sem eletrônica, então você tinha uma inércia muito grande de resposta de componentes, porque era totalmente o sistema, né, hidráulico de troca de marcha, que fazia as engrenagens rodar e transmitia para a roda. Hoje o gerenciamento é todo eletrônico, junto com a central de eletrônica do motor. Então, a central do câmbio e a central eletrônica do motor, combinada entre si, produz uma troca perfeita de solicitação de torque e potência. Agora pra gente fechar o tema injeção eletrônica, eu acho que a gente tava falando disso ontem com o Gabriel, né? Foi comer uma pizza. Luz acesa no painel. Hoje tem aquela luzinha ali que parece um motorzinho vermelho. A luz de anomalia, né? Luz de anomalia. O que essa luz representa? Tá? Ela consegue te falar... Porque tem muita gente que vê a luz ali e fala assim, o carro tá com problema com o motor. Não, na verdade ele tá te falando só que tem alguma coisa errada. Dentro do protocolo OBD é fundamental ter aquela luz. E no passado, antes do protocolo OBD existir esse padrão OBD 16 pinos, nós tínhamos aquelas lâmpadas dos carros americanos check engine, né? Lembra? Check engine. Tinha a lâmpada de injeção e check engine. O que é a lâmpada de injeção chamada MIL, né? Que é falha de funcionamento, né? De emissões. O check engine era para sistema que o sistema eletrônico dava um defeito, mas não interferia em injeção eletrônica. E a lâmpada MIL, aquela laranjinha, né, vamos dizer assim, é a lâmpada de se o seu carro está apresentando uma anomalia no sistema de injeção eletrônica que está afetando emissões. Então, o seu carro, a partir desse momento, deve gastar mais, vai ter uma perda de potência, deve levar ele ao reparador urgente, vai verificar o que é. Porque senão você vai aumentar o consumo e vai alterar seu bolso de desempenho. E aí houve uma evolução. Aí a lâmpada, esse check engine, através da norma OBD do protocolo, foi unificado, como eu falei com vocês, e ela se transformou numa única lâmpada, que é a lâmpada MIL, de falha de funcionamento, a sua origem, de emissões. Então está tudo ligado a emissões. Toda vez que aquela luz acende, tem uma falha em algum controlador, em algum sensor, que deixou de funcionar, ok? E a partir do momento ele gerou um código e ele alertou o condutor. Você precisa de parar numa oficina. O combustível pode fazer essa lâmpada? Pode. Por isso que às vezes tu escuta que o cara tá usando um combustível de uma maneira e aí o cara fala, pô, completa o teu tanque com aditivado aí, aquela luz apaga. Isso realmente existe? Porque muitas das vezes esse combustível aditivado pode entrar lá, fazer uma limpeza, que muitos desses pacotes aditivos dessas distribuidoras que nós temos no país, esse combustível consegue fazer uma limpeza ali. Por incrível que pareça, eu sei que depois eu vou tomar pancada sobre isso, mas faz a limpeza, melhora e o carro, a luz apaga sozinho. Por quê? O protocolo OBD, o que é o protocolo OBD? On-board diagnóstico. Toda vez que eu ligo a chave, Diego e Igor, quando eu ligo a chave e boto o carro para funcionar, o protocolo OBD está ativo, está fazendo diagnóstico o tempo inteiro no motor, está controlando. Então a injeção eletrônica não está fazendo o motor funcionar. Eu liguei a chave, né? Todos os usuários que estão aí nos ouvindo aí, no dia oportuno aí. Toda vez que você ligou a sua chave, o protocolo OBD está ativo. Está fazendo diagnóstico do seu veículo o tempo inteiro, 100%. Então, quando gera lá a luz de injeção acesa e gera lá, ou seja, que ele verificou diversas vezes aquela falha, tentou corrigir, não conseguiu e ela está influenciando o motor em alguma etapa. E aí a luz está acesa. Então, eu devo procurar, como está no manual do proprietário, procurar o reparador para ver qual é aquela anomalia. Só antes de acabar esse raciocínio, a partir de 2010, foi criada a norma OBD BR2 para a gestão de alguns outros gases dentro da combustão. Então agora, pela norma OBD, eu tenho que controlar lá os gases chamados não metanos, né, da uma combustão. Eu sei que o nego vai ficar pirado, mas não é para pirar, para entender de química, nem entender de mecânica, nem nada. O importante é o consumidor, né, o nosso usuário, o nosso motorista, os nossos amigos. A partir de 2010... tem um novo protocolo que tem que indicar para o usuário, o motorista. A luz começou a piscar de injeção eletrônica, é sinal que está havendo uma falha de combustão.
E a falha de combustão, Diego e Igor, pode vir de qualquer lugar. Um desgaste de uma vela, um combustível com problema, um cabo, por algum processo qualquer, deu um BO, né? Um problema. Qualquer coisa relacionada à eficiência de combustão. Na hora que está lá, que o cilindro sobe, pum, tem a centelhinha, explode, injeta o combustível, aquela eficiência de combustão. Se ela se repetir por um determinado ciclo dentro do protocolo ABD, a luz vai começar a piscar. Isso mistura alterada. Mistura alterada, perfeito, Igor. É fundamental que o usuário, nessa hora, eu sei, pô, mas eu estou na estrada, que eu não sei, estou na estrada, sou motorista de aplicativo, e sou taxista, tenho um carro meu na minha empresa e tem que fazer entrega, a luz está falhando. Então, algumas estratégias de alguns carros, quando essa luz começa a piscar, logo depois ela acende. E em algumas situações, de alguns determinados veículos e montadoras, que eu não vou elencar algumas que eu sei de cabeça, pode até cortar lá um pulso a gente chama pulso, cortar um bico injetor, cortar a centelha daquele cilindro que está dando problema. Entendi. E aí o carro começa a falhar. Esse combustível cru, e antes disso, esse combustível cru não queimado, eficiência, né, que o Igor acabou de falar, vai aonde? A central de eletrônica, vou contar um outro barato lá para todo mundo. A central de eletrônica está lá para controlar emissões, como a gente falou no papo, mas também controlar dois componentes principais. São dois componentes. A integridade do motor e o catalisador, a eficiência dele. Então, quando entra o combustível cru lá, vai degradar o catalisador. Entendi. E o catalisador é uma peça, né, caríssima. Né? Ela tem uma longevidade de metais nobres, então ia ter uma longevidade muito grande, desde que não seja agredida com combustível ou falta dele 100%. Entendeu? Entendi. Tanto o excesso de combustível fora do padrão como a falta de combustível vai degradar o meu catalisador e um reparo violento. Então a gente vê muita gente arrancando a colmeia do catalisador, né? Nos carros antigos pode ser que ela fosse assim, nos modernos... O carro, na verdade, ele tá alejando o carro, tirando aquele catalisador, se a gente for pensar nesse raciocínio. Um, que está jogando mais gases poluentes no meio ambiente. Segundo, que o sistema da câmara central tem que fazer alguma coisa que não dá certo, o carro perde potência, perde torque e perde eficiência de combustão. Agora, vamos falar bem raso, né? Mas falando de remap, né? A galera falou que era o chip que conhecia, agora todo mundo está conhecendo como remap. Tem o Stage 2 que faz o downpipe, né? Que é você anular o catalisador. Sim. Isso para liberar mais potência. Como é que funciona isso? Como é que o downpipe colabora? Bom, aí... Porque é o seguinte, ele tira lá o catalisador, aumenta a potência, na realidade aumenta a pressão de turbo também, né? Porque acaba gerando lá o que é o controle eletrônico, né? Da pressão de turbo. Então, assim, é uma escolha de cada indivíduo, cada um de nós tem muitas escolhas para fazer. É uma calibragem do hardware mais... E aí ele vai fazer a recalibração, porque alguns gostam de disparar o carro mais rápido, andar mais rápido, né? O barulho ser diferente, mas aquele carro, se nós tínhamos lá, que eu falei... final dos anos 80, 56 gramas, e hoje é 1,5 gramas, esse carro está contribuindo um pouquinho mais de poluição, né? Basicamente isso. Embora é gostoso você ter um carro... Vamos lá, você vai conseguir extrair mais performance, mais diversão do carro, mas você tem que estar consciente que você não vai estar respeitando os parâmetros do qual aquele projeto foi aprovado. Basicamente isso. Isso aí. E, aula 1, injeção eletrônica, combustão e afins. Módulo 1 de 24. Módulo 1 concluído. E agora vamos entrar no módulo 2, que muito me gusta, que é a parte da suspensão, né, cara? Eu gosto, assim, de sempre pensar muito no carro. Eu vejo muita semelhança de um corpo humano com um carro, se for para pensar no funcionamento, né? Sim. A gente estava falando aqui do motor, é o coração do carro. Sim. A gente estava falando da centralina, né? Da central é o cérebro do carro. Então a gente sabe que se a gente começar a botar em paralelo, tem várias coisas que fazem muito sentido na comparação para o funcionamento do carro, né? E a gente chega na suspensão, que basicamente são os braços e as pernas daquele carro, né? Se a gente for parar para pensar nisso. A gente, hoje, agora, entrando falar de suspensão, amortecedores, componentes e tudo, com a COFAP, que a COFAP, assim... Creio eu, vou até pegar aqui na mão aqui. Todo mundo já viu esse cachorro. Todo mundo já viu esse cachorro. É o nosso ícone, né? É o ícone. Eu acho que a COFAP transformou o nome do cachorro. Muita gente conhece ele como linguiça ou como salsicha. Ou COFAP. Ou Cofapinho. Ou Cofapinho. Exatamente, que foi uma tirada de marketing. Provavelmente a COFAP seja a marca de amortecedor mais conhecida no Brasil. Provavelmente vocês têm certamente essa share.
e veio muito dessa propaganda, né? Foi ícone, foi mudança de história, né? Exatamente. Queria que tu falasse um pouco mais pra galera da COFAP. Qual é a nacionalidade dela, quantos anos ela tem, porque eu acho que a galera se identifica muito com o amortecedor COFAP e a gente tem inúmeras vezes o cliente chegando numa loja e falando, não, eu quero amortecedor COFAP, independente se seja original ou não daquele carro, né? Legal. Só para fechar o assunto, que eu acho importante, né, que nós falamos da luzinha de injeção eletrônica piscando, então toda vez que tiver a luzinha lá piscando, tente diminuir o ritmo e parar, levar o carro imediatamente ao seu reparador, ao especialista, ao seu mecânico de confiança do qual você elegeu para você estar lá fazer a intervenção no seu veículo. Se teu carro está com arritmia, leva ele no médico. Rapidamente, porque se você persistir com aquilo, essa falha vai se degradar um pouco mais dentro lá do motor, né? Vai estragar, vai ter uma degradação maior de alguns componentes, como vela, o próprio injetor, válvulas do motor, anéis de segmento e principalmente pode degradar o catalisador. Estamos falando hoje de determinados tipos de veículo, de peças que podem sair no mínimo de 3 até 8 mil reais, só o catalisador, fora a solução da parte de coisa. Então, às vezes você pode até botar um combustível ali num posto que por uma situação local ali, aquele combustível não tem algum problema. E a luz começa a piscar, e você começa a insistir, você está no meio de uma viagem à noite e começa a piscar. Para no hotel, se possível. Eu sei que é um cenário complexo, mas tira o pé, porque de repente pode ser um prejuízo grande. Então, a luz de injeção começou a piscar no seu veículo. Não deixa ele infartar. Não deixa. Tira o pé do acelerador, tenta uma viagem mais programada e leve imediatamente ao reparador da sua confiança. Legal. Bom, COFAP existe, né? Na nossa apresentação a gente falou aí que desde os anos 50, estamos 70 anos de COFAP, né? E a gente realmente, verdadeiramente é líder. Essa propaganda nos anos 80 foi sensacional, né? Então, o COFAPinho, né, que é o nosso mascote, até hoje lá temos nosso Instagram da nossa empresa, né, nossas redes sociais, e ele faz um grande sucesso aí de mídia e visualizações de todo o mercado, sensacional. E nossa empresa, com isso, né, conseguiu construir uma marca sólida, né, com o nome para os nossos consumidores, né, e com a própria indústria, né, automobilística como um todo, fornecimento de montadora. Então, a gente tem aí esse prêmio, né, de ser a menina dos olhos, né, a marca COFAP é nossa, né, e o amortecedor é nossa menina dos olhos, ser tratado com todo carinho por nós aí. Pô, a gente, quer dizer, não é todo mundo que tem o conhecimento de quanto, por exemplo, o amortecedor é importante na frenagem do carro. Sim. Muita gente deixa para trocar o amortecedor quando tá batendo. Normalmente Sim. assim, Quando vazou óleo. Ou seja, começou a socar. Primeiro, por que o amortecedor contribui tanto na frenagem? E se existe um protocolo da montadora que fala para você trocar óleo e filtro a cada 10 mil quilômetros, qual é a recomendação para amortecedor? Bom, o amortecedor está ali para quê? Qual a função do amortecedor, né? Então, de acordo com o produto automóvel, né, o estilo daquele automóvel, o tipo de mercado que eu tenho com o automóvel, eu calibro lá meu carro, coloco as molas e o motor está ali para gerar o quê? Conforto e estabilidade em cima daquele automóvel. Então, um automóvel é um pouco mais clássico, um pouco mais 4 portas, um sedã, um esportivo, um utilitário, né, um no meio do caminho, um SUV. Então, tudo isso é em função. Então, primeiro eu defino o conceito, depois eu defino o tipo de projeto que eu quero de mola, ou construindo a mola, e o amortecedor entra ali para poder o quê? Toda vez que a mola comprime, está ali para adquirir energia, né? O próximo movimento da mola é a sua extensão e o amortecedor que está lá. Para quê? Para controlar o movimento da mola, né? E manter a roda e pneu em contato com o solo. Essa é a principal função do amortecedor. Então ele é um dispositivo hidráulico que através de conjunto de válvulas gera energia hidráulica para controlar os movimentos da mola. Basicamente isso. E nessa, a gente sabe que o amortecedor ele tem alguns segmentos, né? Tem o turbogás, sim, né? Que é um amortecedor diferente do amortecedor só hidráulico. Certo. Né? Qual que é a diferença desse amortecedor um para o outro e qual é a diferença de desempenho dele? Bom, boa. Na verdade, então é o seguinte, o amortecedor lá, nos primeiros movimentos, né, da indústria de fabricação, todos eles eram hidráulicos convencionais. Na medida que, né, foi a indústria se aprimorando a sua tecnologia, até envolvidas em competições, os engenheiros perceberam que se ele adicionasse nitrogênio dentro do amortecedor, melhorava a resposta do amortecedor.
A velocidade, né? A resposta à solicitação de força, ok? Então ele melhorava essa resposta, né? Então o amortecedor turbogás, ele tem óleo e gás de nitrogênio lá dentro, pressurizado. Para o quê? Para melhorar a resposta aos movimentos mínimos. Ele é mais rápido. Na resposta da força. Sim. Então ele tem um controle mais efetivo. Então, quando eu balanço um carro lá, com um amortecedor convencional, e o mesmo veículo, com o amortecedor turbogás COFAP, né? Ele é mais duro, não é mais duro, ele é muito mais, a resposta àquela força é muito mais rápida do que o amortecedor hidráulico convencional. Entendi. E por si só ele é um amortecedor melhor, então. Sim, porque né, tem um controle mais efetivo. Se ele tem uma resposta da força, ele tem mais um movimento, um controle melhor efetivo nas situações de solicitações de carga de equilíbrio. Então eu posso entrar numa curva com muito mais segurança, muito mais controle e com confiança e estabilidade. A gente já chegou em algum ponto, não sei se eu vou explicar bem a tecnologia, mas você vai me corrigir muito bem. Existem já alguns amortecedores mais modernos, né, das marcas premium principalmente, que você consegue calibrar a intensidade do amortecedor direito com a modo de condução normal, esportivo ou off-road. Sim. E isso normalmente é feita de uma carga elétrica que altera a densidade dos fluidos ali dentro, é isso Sim, mesmo? é o que é chamado... Então não falei merda. Não falou, né? Na frente do professor, não, né? Cara, agora eu vou te dar parabéns. Então, produz, né, tem um fluido, né, através de outros componentes também, né, que tem no outro lado do conjunto de válvulas do amortecedor. Aí tem diferenças distintas de doutrina, que pode ser um amortecedor monotubular ou um amortecedor de duplação. Ou seja, um amortecedor de monotubular, o que é? Ele só tem um tubo só. É o cartucho. Seria mais ou menos... ele só tem um tubo externo, né, somente aquele tubo, e o que está dentro dele ali já é o próprio, já está lá a separação de dois ambientes. Tem uma válvula de conjunto do pistão, de um lado tem fluido, do outro lado tem gás, né? Então, esse é o chamado amortecedor monotubular, ok? Uhum. Então nós temos aplicações de alguns veículos premium, tem esse tipo de veículo, tem esse tipo de aplicação. E a maioria dos veículos são amortecedores de duplação. Então tem dois conjuntos de válvula. A válvula de base, que é chamada válvula de amortecimento, né? E a válvula de conjunto válvula do pistão, que controla a força de abertura ou sua extensão. Basicamente isso. Então, esses amortecedores lá tem alguns elementos lá, né, metálicos, né? Tem um software, bem básico, ok? Não vou entrar em detalhes de funcionamento. E lá eu controlo lá a fluidez lá. Algumas vezes, eu posso controlar a válvula de base também, se ela consegue abastecer ou não o tubo de pressão. Caraca. Porque o amortecedor de duplação, eu tenho não só essa conjunto da válvula de base que controla a força de descida ou de amortecimento, e o conjunto da válvula do pistão que controla a força de subida ou sua abertura, ok? Sim. Então, eu tenho um tubo externo, exatamente onde está lá que seria o cárter do motor, o tubo externo, ok? Uhum. E o gás, no caso do turbogás, a marca turbogás, que é o amortecedor, tecnicamente o óleo tem que estar na parte externa desse tubo, fazendo uma força, aplicando uma força que gera uma energia no fluido, empurrando o óleo para dentro de pressão. Por isso ele não trabalha junto na mesma cápsula. Não, porque aí tem um tubo de pressão. É claro que eu vou ter umas microbolhas dentro do tubo de pressão, mas o volume total do gás nitrogênio está exatamente na parte externa, fazendo uma pressão sobre esse líquido, ok? Empurrando o fluido. Toda vez que eu preciso dessa energia, ou de amortecimento, ou de abertura, né? No caso, a mola fechou de uma tal maneira, eu preciso de uma força maior, o óleo está sendo empurrado, o fluido, por dentro das válvulas, para gerar a energia necessária para o controle da mola, para manter as rodas de pneu em contato com o solo. Entendi. Porra, legal. E assim, o Igor falou lá no início da questão da manutenção do amortecedor, a importância dele, que geralmente o cara troca ele quando ele está batendo ou quando ele está vazando óleo. Porra, a gente sabe que fica muito nítido que chegou a hora de trocar aquele amortecedor quando ele perdeu a ação, quando ele tá fazendo um barulho gigantesco, quando ele já vazou o óleo dele todo, porque estoura o ringuezinho retentor dele. Sim. E vazar o óleo todo, ele perde a ação dele. Mas a gente sabe também que lá no manual do carro ele tem tanta quilometragem quanto a validade. O cliente final também, o consumidor final também entende que aquela quilometragem o amortecedor vai desgastando. Mas a gente tem muitos casos daqueles caras do carro que ele precisa trocar o amortecedor pela validade. Porque, o cara compra o carro, ele anda daqui para ali, o carro, vamos supor, tem que trocar com 60 mil quilômetros, o carro dele está com 30 mil quilômetros, mas já passou a validade desse amortecedor. Realmente o amortecedor tem validade? Não. E por que ele tem essa validade se tiver? Não tem validade. Na verdade, o amortecedor é um dispositivo hidráulico, como eu falei, né? E quando o dispositivo hidráulico está lá funcionando perfeitamente, ele está ativo, funcionando nas condições perfeitas de funcionamento dentro... O óleo não perde a propriedade dele durante o tempo?
perde, tem uma curva de degradação, porque tem a condensação, né, aquece, oxidação do óleo, né, ventilação, tem uma série de coisas que vai acontecendo uma curva de degradação. Então, o fato é importante, e não tem uma quilometragem específica, né? Há muitos anos, a COFAP retirou do seu certificado, né, para os veículos da linha leve, os 40 mil quilômetros com que eu reprimi sob garantia. O nosso grande trunfo, né, que é um trunfo excelente, nossos amortecedores dão 2 anos com o nosso certificado, né, não só, né, não com a nota fiscal e o certificado, dão 2 anos de garantia sem limite de quilometragem. Mas o manual do carro, ele pede uma manutenção em cima de quilometragem e validade. Isso, na reposição. Mas o que as montadoras orientam? Né? A cada 10 mil quilômetros, lembra que a gente falou da rotina de inspeção e tudo mais? Então é importante o mecânico lá fazer aquela revisão a cada 10 mil quilômetros, examinar se não tem nenhuma coifa, como eu falei, uma degradação, pegou um elemento químico de um caminhão, de solvente, degradou lá o batente, degradou, quer dizer, elastro, a minha coifa e Santo Prêmio, lá degradou, aconteceu alguma coisa, o cara pode ter um impacto violento, né, que o amortecedor fechou totalmente, aí o selo, né, o batente perdeu a sua característica, que eu falo, o batente que trabalha na haste do amortecedor, foi lá no selo, ofendeu, começa a gerar um vazamento, ok? Então, tudo isso é expressões visuais. E o próprio mecânico dá uma volta com o carro no quarteirão, né, uma volta como um profissional corretamente dirigindo esse veículo, né? Andando ali, normal, fazendo alguns movimentos bem de leve na direção e percebendo o equilíbrio desse carro, ok? Isso é um fundamento. E algumas montadoras orientam trocas de amortecedor como periódicas. Eu vou ser injusto de lembrar a marca, mas tem algumas montadoras que orientam com 70, outras com 80, com uma troca de uma correia dentada, do próprio óleo do motor. Que no caso é um preventivo. É um preventivo, porque é o seguinte, eu falo, né, nas nossas palestras que a gente faz presencial e até, né, através de mídia, né, que a gente faz lá, remoto. Quais os 2 motivos que traz um carro à nossa oficina para verificar a suspensão? Eu sempre faço essa pergunta para os colegas mecânicos que estão participando, balconistas e tudo mais. Quais os 2 motivos que traz um carro para fazer essa manutenção? Né? Ou verificar a suspensão de um veículo, né? Vocês 2 trabalham... Barulho. E quilometragem. Sim. E perca de eficiência. Exatamente. Mas eu quero bater num ponto aqui, que aí vai servir até para quem não é usuário de carro direto como motorista, tá? A gente falou muito de amortecedor, mas a suspensão é muito mais do que amortecedor. Você tem vários componentes aí. Você tem balança, você tem mola, você tem coxim e... ponteira, caixa de direção. Exatamente. Sim, pivô, articulação. Eu acho assim, com o contexto econômico que a gente vem vendo, muita gente, principalmente que tem os carros mais básicos, viu o bolso apertando muito na hora de fazer manutenção. Certo. E é uma tendência da pessoa que não consegue fazer tudo que precisa no carro. Às vezes o carro foi acumulando alguns reparos, ela não quer fazer. Só que existem alguns reparos que, se você não fizer, não é questão do teu carro estar estragando mais. Você está, de certa forma, colocando em risco quem está dentro dele. Sim. Certo? Eu percebo, não generalizando, mas às vezes eu estou andando às vezes em carro de aplicativo e muito mais, cara, eu fico desesperado. Eu falo assim, não, eu só vou andar até ali, porque a gente trabalha com isso, conhece, eu vou escutando aquela bateção danada. Posso dizer que vocês 2 são especialistas em pneus. E a gente vai escutar aquele... Eu falei, caraca... Borracheiro. Hoje, se tiver que fazer uma escolha, tá? Coisas que não se deve empurrar nada com a barriga. Mas Sim. O que não pode ser empurrado com barriga na manutenção de uma suspensão, né? No reparo, que pode colocar em risco diretamente... Primeira coisa é a seguinte, né, a gente tem que imaginar 2 cenários para esse carro que você colocou. Se esse carro foi lá para fazer uma manutenção preventiva de revisão, eu vou olhar se tem folgas de pinos esféricos, né, pivô, bandeja, articulador, seja lá o que for lá. Né, examinar o amortecedor, fazer aquela volta. Caso o veículo já tenha lá algum problema qualquer, né, então quais os 2 problemas, o que traz um veículo para fazer uma manutenção de suspensão fora da revisão? Barulho e a perda da estabilidade. Por quê? Quando eu estou ali dirigindo, no 60, seja a velocidade que for, entre aspas, né, dentro do trecho que eu estou trafegando permitida. Eu estou lá a 60 por hora, como eu usei esse exemplo. Eu preciso de fazer uma mudança de trajetória. Por algum motivo qualquer, um cachorro, um gato, me assustei, uma freada,
tô olhando para frente, mas estou desligado, né, ruminando a minha vida e tal ali. E eu preciso fazer o desvio. Quando eu volto, o carro volta todo desequilibrado. Eu chego lá, Igor, pô, vou levar lá na Wisman lá para poder dar uma olhada, porque meu carro está com problema. Virou um barco, né? Virou um barco, eu perdi a segurança do veículo. Então, Sim. esse é o motivo pelo qual o carro tem que ser coisa. E outro é o barulho. Porque o barulho, eu não sei a intensidade dele. Desde o motorista mais experiente ou menos experiente, todos eles conseguem perceber exatamente essas duas coisas básicas. Eu tô falando até porque assim, eu acho que o ser humano não se coloca numa situação de muito risco se ele souber o risco que ele está correndo. Sim, isso é fato. Tá? Então, eu acho que o que acontece, muita gente que tem carro e às vezes descola da manutenção, por exemplo, aquele caso ali que tá andando, tá aquele barulho ali na frente que você sabe que é o coxinho ou a bucha da balança que tá estourada ali. Eu vejo que muita gente vai empurrando, vai fazendo um barulho que eu não conseguiria suportar. Sim. Qual é o risco que essa pessoa está correndo? Olha, um risco... bom, se citar os exemplos aí, numa freada pode se romper, quebrar, e o cara perdeu exatamente o quê? O equilíbrio, o controle. Pode entrar numa curva, o amortecedor ficar sem ação. Sem e ele ação, não ter derrapar, resposta. capotar, acontecer um monte de coisa, acidente envolvendo não só ele mesmo, como terceiros, né? Sim. Então, assim, o barulho e a perda da estabilidade, né, a perda da estabilidade, porque quando eu faço esse movimento de desvio trajetório, como você falou, se eu dirigir sabendo o que vai acontecer ali na frente, seria um ambiente perfeito, totalmente controlado. Mas a gente anda num ambiente controlado, porém não com controle 100% Porque o carro... Exatamente. Eu falo... Isso me veio à cabeça agora, porque assim, acho que todo mundo em casa já consertou a geladeira ou a máquina de lavar pelo menos uma vez. Fato. É provável, né? Só que a gente trata como máquina, geladeira e máquina de lavar. Sim, tudo mais. Estão ali no ambiente parado, né? Condicionado. Sim, né? exatamente. Pô, começa a fazer um barulho ali, você já sabe que alguma coisa no motor ali, e você fala assim, não, vou mexer agora não. O risco que você tá correndo ali é simplesmente o seguinte, cara, ó, vou empurrar, vou ver o que dá, e se quebrar o resto eu assumo o prejuízo. No carro não dá pra pensar assim, né? Não dá, né, cara? Eu até costumo dizer assim, às vezes o pessoal me liga e fala, pô, Diego, fala, cara, o barulho do teu carro é um alarme pra Perfeito. tu resolver esse problema. Exatamente. É um jeito que o carro tá te comunicando Que nem que ele o tá corpo, né? pedindo Quando dói, pelo amor de Deus, pra tu fazer Perfeito, alguma coisa com colocação. ele. Porque às vezes o cara ele entende, pô, só esse barulhinho aqui. E aí eu queria emendar essa parte seguinte. Quando a gente vende um amortecedor, ou quando o cara vai trocar um amortecedor, né, como cliente, a gente entende, o cara entende bem que o amortecedor automaticamente ele acompanha a troca do kit da haste, né, que é o batente e a coifa, Os componentes? os componentes e o batente superior, também conhecido como coxim. Isso, é. Isso é uma coisa de fácil entendimento para o cliente. Ele fala, pô, legal, a gente sempre pede para quando... não pede, né? É dito, Recomenda-se, recomendado que a gente tem que trocar os batentes quando troca o amortecedor. Já vai desmontar o conjunto inteiro? Isso aí. Ah, Mas neste componente, tem um componente que é totalmente introcável se ele não tiver tido uma avaria, que é a mola. Pô, essa aí foi... Gostei Cara, desse BO aí. E eu queria que tu falasse, pra explicar pra galera a importância que tem a mola, que ela só não tá deixando teu carro macio, cara. Sim. Né? E as coisas que a não troca da mola pode acarretar no desgaste do Pô, carro e de excelente- outros componentes. Excelente pergunta aí. Bom, essa pergunta é fácil, mas assim, num ambiente que eu chamo de controlado, né? No ambiente controlado, quando eu tô lá com os mecânicos ali, né, no presencial, batendo um papo, e aí eu gosto de ser o Henrique, assim, mais relaxado, não que eu não esteja relaxado aqui, mas Aham. tá Informal, ali, né? informal, né? De levar os colegas ali a uma percepção de uma outra... Não outra visão, de uma outra verificação técnica, de entendimento técnico do funcionamento do conjunto de suspensão, principalmente falando de amortecedor, mola e seus componentes. Ok? Desse conjunto amortecedor, mola e seus componentes. Quando falo componente, exatamente o que você citou. Coxinha, enrolamento, batente e coifers, né? Daquele sistema. E realmente a mola, Diego, é um componente vital. Porque a mola, quando o automóvel é feito, o carro está lá apoiado sobre a mola está 100% em desgaste. O veículo nasceu, saiu da última linha da fábrica, está apoiado sobre a mola. Né? Então, aquela mola, claro, tem todo um projeto de engenharia extremamente sofisticado, né, com alta tecnologia. A tendência, né, eu gosto de usar essa curva de degradação, ela vem lenta. Né?
E a mola helicoidal lá, né, instalada no veículo, né, com o sistema McPherson, lá na dianteira e a mola helicoidal traseira lá, a mola tem torção, né, e flexão. Então a mola, ela flete e tem a sua torção, né, o arame da mola ali, né, vamos dizer assim, torce e a mola está arriada. Comprime, né? E comprime, né? Então por isso que eu falo, né, a mola, né, o carro está passando, andando sobre o piso, evidentemente. Passa numa ondulação, a suspensão comprime, aquela mola adquiriu uma energia, essa energia tem que ser controlada para manter a roda e o pneu em contato com o solo. Mas a mola também tem essa parte de torção. Então, um dos fatores, né, quem é o principal componente, eu acho que isso vai dar BO, mas vamos dizer assim. Vamos lá. O principal componente que vai ter alteração lá... Opa, acho que eu toquei aqui no ajustador da cadeira aqui. O principal componente que altera a geometria do veículo é a mola. A mola pode fazer o pneu desgastar errado? Pode. Ela é um elemento fundamental. Então, como a gente falou agora há pouco, né, algumas montadoras sugerem a troca lá do amortecedor, de acordo com o seu perfil, né, com tudo aquilo, do conjunto automóvel que ela está ali oferecendo ao seu consumidor e à sua marca. 60, 80 mil quilômetros, mais ou menos a média que eu tenho vindo aí de alguns manuais da maioria das montadoras. E a mola, ela é um fator que muitas vezes está lá, troca do amortecedor, mas não fala sobre a mola. Sim, exato. Não fala sobre a mola. Por que não fala sobre a mola? Porque são várias condições que vão fazer, e é uma curva de degradação muito, assim, subjetiva, porque de acordo com o perfil daquele consumidor, daquele carro, a maneira de andar, essa curva da mola vai ter alteração. Entendi. Entendeu? E do jeito que tu falou, então a mola, se ela mexe com a geometria, ela pode estar... O primeiro ângulo que ela vai alterar é a cambagem. A cambagem, exatamente. Você quase que arrancou essa palavra da minha boca, entendeu? E aí, beleza. E aí essa parte lá, ela tá alterando a cambagem. E aí, existe caso que essa cambagem está alterada e no aparelho ela não aparece e aquele pneu vai desgastar pela aquela mola tá torcida? Pô, ou não? Eu acho que você é o cara que me pegou pelo pé agora. Né? Você fez uma pergunta sinistra. Bom, porque a gente sabe do carro que entra lá, ele tá todo verdinho e ele desgastou de um lado e a cambagem dele tá legal e a geometria dele tá perfeita, mas o pneu de algum dos lados... Bom, cara, bom, certamente hoje a gente vai tomar um café depois dessa daqui, entendeu? Gostei dessa variante tua aí, dessa pergunta aí. Desafiou o maluco, ele já anotou. Opa, não tá no protocolo. É verdade, isso aí. Bom, a tua, é claro que a gente estava aqui no briefzinho antes. Sim. Né? E aí no brief, realmente, né, o Diego teve uma sacada sensacional, porque é natural que no evento, né, pelo menos eu gosto de fazer um briefzinho, né, para saber quais os assuntos, daquilo, na oportunidade, o que a gente vai conduzir aí. E na medida que a gente estava falando sobre isso, né, essa pergunta tua foi sensacional. Pô, parabéns pela pergunta Obrigado, e pela sagacidade que você teve. Porque verdadeiramente isso é um fato que acontece, que é muito pouco comentado ou tentado elucidar, né? Elucidar e entrar com mais profundidade e ter a oportunidade de apresentar isso claramente, né, para os nossos colegas mecânicos e alinhadores, principalmente, né? Então, de fato, esse conceito da mola que nós vamos, que a mola altera lá, né, a geometria do veículo. Sim. Isso é o primeiro entendimento, é fato. E que essa degradação dela, né, a mola lá, quando você está lá no carro lá, né, e quando você senta no carro, a geometria do veículo muda, ok? E se a mola tiver uma deformação, né, desse flexão e rotação, né, vamos dizer assim, torção, na verdade, né, essa torção pode se dar e ela vai inclinar mais ou menos, de acordo com o seu envelhecimento que está lá projetado. Então essas molas chamadas de linha de força orientada, ao contrário que no passado nós tínhamos uma mola cilíndrica, né, que tinha concentração, não era progressiva, aí nós temos, né, desse entendimento de linha de força orientada, que o nosso consumidor não precisa entender isso. Mas já que você tocou, eu vou tentar ser breve.
essa mola tem um processo de construção diferente daquela mola cilíndrica que você desmontar uma caneta aqui, eu tô com a bica aqui, mas se tiver, exatamente aquela mola cilíndrica por igual. Você comprime, tem uma energia, pum, solta. A mola de linha de força orientada, ela tem uma elipse, um raio diferente. E tem durezas diferentes do lado de fora. Então ela faz ela ficar com esse arco. E ela altera a distribuição de peso, melhora a eficiência do amortecedor. Essa mola que aumentou a vida útil do amortecedor. Ok? Então, mas essa mola continua sendo uma mola pela sua essência, porque ela é mola mesmo, né? Evidentemente. E ela faz esse movimento lateral, Igor e Diego. Entendi. E aí, quando eu pego lá, ela vai se envelhecendo, ela torce mais ou menos, de acordo com o envelhecimento que ela tiver. Então, muitas das vezes... Assim, grosseiramente falando, ela de reta começa a ficar meio inclinada. Mas, grosseiramente, Bem grosso. E aí tem esse movimento, eu faço o mesmo movimento. Quem estiver nos vendo pelo vídeo aí, né? Entendam bem, esse aqui é meu lado direito, esse aqui é meu lado esquerdo. Entendam bem os movimentos. Ali. Ó, essa aqui. Né? Então esse aqui é do lado direito, faz esse movimento, e esse aqui, o lado esquerdo, faz esse movimento. O restante a gente deixa para outro dia. Não, é legal falar isso, cara. E até inclusive esse processo de construção da mola que tu falou, que eu ainda não tinha despertado para isso, porque o arame dela é da mesma bitola, né? Só que ela começa... Tem umas cônicas. Sim, não, e algumas começam com um diâmetro, vai aumentando a elipse e vai aumentando o seu diâmetro lá do arame, fazendo essa mola progressiva. Eu tenho aqui, eu tenho um tipo de solicitação de carga. Do Celtinha antigo era assim, né? Já era assim, já. Exatamente. Eu lembro que rebaixei o meu Celta cortando as molas. Cara, você falou uma coisa que eu tava... E eu me lembro quando chegou lá, só fiz assim, ó. Esse rapaz não tem juízo. Não, no dia que eu rebaixei, eu tava tão animado pra andar, que o carro tava cravado. Quando eu subi a ladeira ali da Maria Amália, sim, levantou essas três molas caindo assim, ó. Plim, plim, plim. Mas tu cortou, né? E aí a gente caindo lá, estamos pensando de componente, amortecedor, engenheiro e tal. E as molas esportivas? Que ela vai baixar o carro lá de 4 a 6 centímetros. Elas são prejudiciais ao carro ou, dependendo da marca, o amortecedor consegue essa tolerância? Bom, aí você tem que entender o seguinte, que quando eu tenho lá a mola e ela determina a altura, né? Então, o amortecedor determina o quê? O curso, a suspensão e a mola, a altura. Sim. Porém, na medida que a mola, né? Embora, isso é a técnica. Mas na medida que a mola o resto da mola vai perdendo, né? Carga sobre peso, ela vai perdendo a sua altura. Então, a degradação da mola existe. Ok? Então ela vai perdendo altura sob carga, né? E essa deformação aumentando em função do envelhecimento, eu vou diminuindo o curso da suspensão. Entendi. Então, se eu coloco uma mola, né, que eu vou abaixar lá 5 ou 6 centímetros, de 40 a 60 milímetros, vamos botar essa conta melhor que centímetro. Legal. Para quem mexe automóvel é muito grosso. É grosso. 5, 6, vamos botar. 40, 60 milímetros, certamente eu vou ter um posicionamento da altura do curso do amortecedor. Mas ele não vai perder ação por causa... Vai aumentar a compressão. Não, pode acontecer dinâmicas diferentes de acordo com o projeto. Certamente, eu vou ter que reposicionar, tecnicamente, eu vou ter que reposicionar esse amortecedor na curva do qual ele está projetado em função da sua altura, porque eu vou calcular a velocidade sobre o movimento da carga. Então, ainda que mesmo que eu bote uma mola lá de alta qualidade, tem fabricantes esportivos aí que são premium, né? Eficientes, né? HIR, são, né, profissionais, lá, engenheiros, né, fornecedores para categorias mundiais, né, de automóveis. Na Fórmula 1. Na Fórmula 1, exatamente. Então, mas quando você pega isso, fica bom, fica. Mas o must, né, eu como sou técnico, eu tenho que puxar para esse lado mais... A otimização da curva maior para o projeto original. O ideal seria também ter um amortecedor para aquela condição, para ter um controle efetivo né, na rolagem do carro, em todo o comportamento do carro, né, naquela solicitação, porque se o cara bota, provavelmente ele vai querer andar um pouquinho mais rápido em algumas curvas, né? Fazer a curva, em vez de, se ele tá lá naquele trecho a 120 ele pode fazer uma curva lá e ele vai entrar a 120 só mexendo no volante, sem nenhuma rolagem da carroceria para um lado e para o outro. Entendi. Entendeu? É importante. Chegamos na saímos da chicane
Entramos na reta final. Eu não sei se tu tem uma pergunta pra reta final, mas como a gente falou de coisa técnica pra caramba aqui, e o homem foi piloto e tudo, eu queria meio que sair um pouco dessa parte tão profissional pra gente ir um pouco pra parte pessoal. Lá vem merda. Não, eu gosto da parte pessoal. A gente tava conversando de Fórmula 1, a gente tem aqui o Johnny, né, cara? Pra você que tá vendo aí, já falei inúmeras vezes, estamos gravando no Seu Pod. Seu Pod é a casa do seu podcast. Se você quiser vir aqui gravar, temos horários, temos várias coisas. Faz lá, @seupod.cast no Instagram. Faz lá o seu contato no direct, que você vai conseguir. E a gente tem aqui o nosso super, ultra, mega manda-chuva, que é o Johnny, conhecido como Johnny Boy, que é um apaixonado por Fórmula 1. E a gente chegou aqui, a resenha tava ótima deles lá. Cara... Porra, tu tá no mercado há 40 anos. Então, apertando parafuso. Exatamente, apertando parafuso. Então tu tá no mercado há 40 anos, há 45 anos tu consome, pegou a época de ouro da Fórmula 1, tu viu o Cooper Suga, viu aquela coisa toda. Cara, pra gente falar dessa parte pessoal, fala pra gente aí, uma corrida que tu ficou apaixonado na Fórmula 1, e se tem alguma chance de algum piloto na história trocar o lugar do Senna no seu coração? Poxa, cara, a corrida assim que... ao concurso minha, aquela corrida do Senna na Inglaterra, né, no chuva lá em Brands Hatch, né, na primeira volta, aquela corrida sensacional. Eu me lembro de várias, né, corridas boas, mas eu sou torcedor do Hamilton, né, né, posso ser que eu vou apanhar aí de alguns aí que do nosso do pessoal pessoal que acompanha aí o canal de vocês, vou apanhar de alguns, mas como esse é pessoal, claro, vou dar minha resposta pessoal, que é o Hamilton. E a corrida fantástica foi aquela que ele fez ano passado lá em São Paulo, lá em Interlagos, aquela corrida. Ele saiu um brasileiro de lá, exatamente. E aquilo ali, né, realmente você entender da maneira... Eu vou contar uma experiência para vocês, cara, que eu nunca contei para ninguém, cara. É uma experiência que eu tive que ela é muito doida mesmo. Por acaso ela veio a minha ilusão. Eu não me lembro se foi 86 ou 87. Não, o Senna foi campeão 88, 89. 86, caraca, eu não me lembro. Não, acho que o Senna estava... Isso foi 86. 86. O Senna já estava na Fórmula 1. Eu tinha saído lá do posto Barra Tênis, Mengão, e eu estava montando essa minha oficina. Quando eu falei, eu tinha 20 e poucos anos, 21 anos de idade, estava montando essa minha oficina quando eu falei que eu conto um pouco de você. E eu fui buscar um carro de uma cliente, né, de uma cliente lá no Leblon. E aí era um Voyaginho LS, câmbiozinho 4 marchas. Aí vinha eu ali pelo túnel, né, pegando ali o Rebouças e tal, né, já tinha lá, esqueci o nome ali daquele trecho ali, qual é o nome daquele trecho ali, aquele trecho ali do Leblon, que você vai vir para São Conrado, qual é o nome ali da... esqueci o nome. Niemeyer? Não, o túnel, pegando para pegar lá dentro. Dois irmãos, agora me lembrei. Aí, beleza, cara. Aí era no domingo que eu fui pegar esse carro que ela queria fazer. Domingo eu posso pegar, eu ia fazer uma revisão no carro dela e depois entregar para ela durante a semana. Tava vindo eu com esse Voyaginho LS, acho que era o carro de 4. O carro era bem novinho. Aí, beleza, ali, tá ali tranquilo. Cara, vem um Opala branco. A placa, acho que era 77, cara, São Paulo. Vem um cara, mas muito, muito rápido, isso, antes de entrar no túnel. Eu falei, bom, beleza. Aí eu acelerei o carro. Aí foi até um cento e pouquinho e tal. E aí o cara passou por mim, e aí me encaixotou. Aí eu vi um carro aqui, na minha frente, e outro aqui, esse Opala, 2 portas, tava aqui. Cara, eu não sei como aquele cara conseguiu fazer isso. Eu não sei. É claro que esse cara era o Ayrton Senna. Vou explicar por quê. Cara, o carro fez assim, ó. Fez um barulho, assim, fez assim e sumiu. Eu falei, meu irmão, esse cara deve estar possuído. Esse cara está possuído. Esse cara não é desse planeta. Aí, beleza. Passou o domingo, aí eu sempre via o jornal, né? Comprei o jornal. Aí Ayrton Senna chegou alguma ali para uma entrevista com o Roberto Carlos.
era o Ayrton Senna, maluco, cara, dirige Opalão? muito. O Opalão, depois, muitos anos, confirmou que ele tinha esse Opala. Tomou o pau do Senna. Tomei, cara, mas foi maluco. O que o cara fez com aquele Normal. carro, eu falei, quando eu vi a traseira balançando, eu falei, esse cara não vai fazer. Foi eu acabar de pensar, e eu juro que eu pensei isso, cara. O carro fez assim, sumiu. Parece que freou, sei lá, não sei o que ele mexeu no carro. Deu um balanço que... Não, deu barulho como se fosse uma freada, Igor. E o carro. Então, assim, o Ayrton Senna realmente tinha um dom, né, surreal para guiar automóvel, né? Porra, legal. Né, então, essa é a minha grande história. Então, por causa disso, né, eu sempre fui um grande fã dele. Apaixonado. E outro cara pela história dele, né? O Hamilton é uma história, né, linda que ele tem. Sim, E além de ser um grande piloto, então, meu lado, como fãzão, sou eu, Henrique. Boa. Nós vamos finalizar aqui, mas eu gostaria de dar a honra da última pergunta automobilística para o nosso grande Johnny Boy. Johnny, chega aqui, faz a pergunta pro homem, porque a resenha de vocês estava coisa linda. Bora, filho. Então, vem cá, fala aqui, cara. Faz uma pergunta bonita para vocês que aqui, ó, para vocês que não conhecem, Johnny é nosso CEO, cara. O Johnny, ele... Johnny, ou conhecido também por Nando Reis. Também, em horas vagas, ele faz cosplay do Nando Reis. Faz aquela pergunta inteligente de um cara que assiste Fórmula 1. Pergunta técnica, armap, você quer uma treino. pergunta inteligente. Uma pergunta inteligente. Não, você é inteligente. Pode ser técnico, pode não ser técnico, porque eu acho que eu vou até... Eu vou até fazer o seguinte. Peraí, como isso aqui vai encerrar em uma hora... Pra você que viu até aqui, a última pergunta fica por conta do Johnny. Segue a gente nos nossos canais. Te colocar numa posição difícil, hein, Johnny? Se você quiser gravar o seu podcast, o seu pod é aqui. Este lindo homem, cosplay do Nando Reis, estará aqui ad eterno. Sempre. Então, Isso, muito todos os obrigado. Eu estou saindo de fininho. O Igor já saiu de olha fininho. só. E esses dois monstros do automobilismo, o super consumidor da Fórmula 1, vão fechar o episódio de hoje. Vamos fechar, Henrique, vamos fechar. muito Valeu, obrigado. valeu. Por tudo, foi uma honra. Eu não tenho palavras para Obrigado. a aula que você deu pra gente. Aula nada. Você contribuiu para isso aqui que vai ficar pelos próximos 100 anos aí na web. Show, obrigado. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo convite Estaremos e o juntos. prazer da companhia foi excelente. Adorei estar no Não evento. seja a primeira e última vez. Marcaremos mais dessa. Só convidar, Valeu, galera. Estaremos aí. Estamos aí. Vou fazer uma pergunta, então, inteligente, tá? E, ao mesmo tempo, uma pergunta que acho que muita gente vai ter curiosidade em saber. Pode ser? Não sei qual é a pergunta. Então, né? vamos lá. Pergunta é pergunta, né? O que você acha que são... O que você acha que está movendo o Alonso a assinar um contrato com a Aston Martin Pô, por cara, 2 anos, cara? essa pergunta é sinistra, né? Putz. O que tá movendo a cabeça dele? O que você acha? O que tá por trás disso tudo? Pô, cara, é um ambiente... Meu filho, né? Meu filho é apaixonado por Fórmula 1 também, né? O Vitor, o nome dele. E a gente fala isso, né? Então a gente até uma vez fez uma resenha lá em casa, eu e lá, para entender esse movimento, né? Assim, a minha opinião daquilo... Porque aquele cenário é um cenário, como você conhece talvez melhor do que eu, mas é extremamente político e os bastidores ali, você não sabe quais os movimentos de bastidores, o que estão por vir e o que não está por vir, né? Então é um cenário assim bastante nebuloso, não nebuloso, é claro para quem está lá dentro, mas para a gente entender e achar que esse movimento é isso ou aquilo é difícil, mas vou dar assim a minha... Sua opinião, opinião É como isso. um telespectador. Isso. Né? Que não entendo de nada de Fórmula 1, né? A gente só discute aquilo que acha, né? Pô, Piloto de sofá. piloto de sofá. E detalhe, né? A gente é torcedor pelo aquilo que a gente gosta, né? Porque o automobilismo é uma coisa que, tá, por exemplo, né, tá no cotidiano meu e eu gosto de Fórmula 1, né? Então é o seguinte, eu acho que, de repente, a Alpine lá, né? Alpine, né? Isso. Colega da Renault, né? Uma marca premium da Renault, né? Esportivos. De esportivo, né? Então, eu acho que eles, assim, tem algum perfil lá, alguma coisa que o Alonso, assim, uma coisa que para mim surpreendeu do Alonso, é que ele sempre foi um piloto obstinado e concentrador de si mesmo. Sim. E uma coisa que eu, assim, quando ele voltou à Fórmula 1, parecia que ele estava normal, conhecia aquele produto normal. E sentia ele um homem, na minha opinião, um homem
piloto profissional, não que ele não fosse humano, mas parecia que ele está com mais tranquilidade, com mais... Isso me passou uma coisa assim, e que ele é um grande piloto, conhece muito de automóvel, a minha opinião. Sim. Pessoal, pode até ser que eu me engane, mas a minha percepção é que ele conhece automóvel. Muito. Muito. Só que ele é centralizador. Centralizador. E isso dele Demais. fazia uma pessoa muito áspera aos olhos de Isso. alguns. Uhum. Né? E criou. Não, certamente tem toda a história, né? Os momentos de escolha da vida dele que ele passou. E para mim veio um outro indivíduo. Com todo aquele talento, mas diferente. E acho que esse produto do que ele é hoje, né? A experiência que ele trouxe, a maturidade que ele conseguiu ver de si mesmo, eu acho que é uma coisa mais interior, a meu ver, fez ele a escolha, ele ir para esse pacote que tem algum outro segredo guardado na Austin Martin. Essa, assim, é a tradução muito subjetiva que eu estou Tem falando. alguma coisa ali, né? É bem subjetivo, que eu gosto dessa subjetividade da vida, perdão. E eu gosto de entender um pouco mais assim as pessoas. Também. E você vê até na vitória do Ocon, ano passado, na Hungria, lembra? Sim. Ele, pirou com a vitória do Ocon, ajudou, vibrou, entendeu? Sim. Então, apesar de todos os movimentos contribuir para aquele fator tempo igual a zero do Ocon e ganhar aquela corrida, mas foi merecedor, estava lá na oportunidade, aproveitou e ganhou. E valorizou ele. E segurou o Hamilton. E segurou. Deu uma zoada segurou no plantão, o Hamilton. zoou o plantão do Hamilton com força, né? Exatamente. Sensacional. Então, eu acho que realmente tem alguma coisa ali por trás. Claro que tem o Lawrence, né? Sim. Lawrence Stroll ali, ele deve... Cara, o cara é um bilionário, ele deve ter uma lábia, uma coisa ali envolvente. Tem muita coisa ali que... Né? Difícil de entender aquele cenário todo, mas ele já tem 6 anos de Fórmula 1, ele, né? Mais ou menos, acho que Sim, isso, se eu não me engano. Desde a Racing Point, né? Deve ter... Então, assim, ele já fez... E também... Fez o que fez, né? Mas o cara, como você falou, né? Ele é bilionário, o pai dele é dono da equipe, né? Simples assim, né? Exato, então Não deve tem ter muita alguma coisa ali cantando a pedra pra ele. É. E pra fechar, assim, uma coisa que a gente tá falando ali fora, que aí vai também um pouco do seu nicho, o que você espera da nova tecnologia de motores da Fórmula 1, dos novos powertrains aí, eles estão querendo... vai lá. Mexer aí nessa nova versão de motores, cara, assim... 2026. 2026, né? Eles até estão trazendo outras grandes marcas, né? A Audi tá... vai vir... Porsche... pertence todos ao mesmo conglomerado, né? É da Volkswagen, né? Volkswagen, né? Então, pertence todos ao então, mas cada um no seu nicho, né? Com a sua marca, com o seu nicho de público, né? De consumidores. Cara, ainda não, assim, ser bem sério, uma resposta que talvez eu vou até aproveitar, vou estudar um pouco mais, saber que tipo de motor é, porque no momento, tanta coisa que a gente vem fazendo, né, profissionalmente, né, em função do trabalho da minha empresa, só escuto o pessoal falar e não me aproveitei mesmo sobre qual é a grande mudança. Eu sei que é uma mudança com mais tecnologia, mas nem tanta tecnologia assim, de modo que os grandes players, outros nomes de grandes players, possam fazer parte e ter, né, o produto ali com grandes marcas premium e ter realmente uma disputa com grandes marcas, como você vê em alguns outros tipos de corrida, outras modalidades de outras corridas. Eu acho que esse é o grande plus da Fórmula 1, de ter outros elementos lá, outras marcas player, né, e te disputando, né? É importante para a marca, né? E para nós consumidores, né? Exato. Né? Então eu acho isso sensacional. Porque a Fórmula 1 nada mais é do que um espaço publicitário gigantesco ali de nível mundial, né? Então é importante, sim. E acho que isso vai ser sensacional para a Fórmula 1. E também obscuro ainda também o regulamento. Não está claro, né? Porque não está claro. Tá vira e mexe tem essas reuniões lá. Vamos deixar essa água passar debaixo da ponte e ver o que dá. É isso aí. E para fechar, agora fechar mesmo. Charles Leclerc ou Verstappen esse ano? Poxa, cara. Vou torcer pro Charles Leclerc. Não que o Verstappen é um grande piloto, acho que ele é um piloto fora da curva. Sim, não há dúvida nenhuma disso. Bruto, cara. Bruto, certamente. Mas eu, como tenho pessoal, né? Alguns fingos pode ser, né, pode entender bastante coisa, mas eu vou torcer pelo Charles Leclerc. Acho que ele merece ser campeão também, que é um outro grande talento. Boa. Isso aí, uma salva de palmas. Valeu, gente. Valeu. Obrigado aí, viu? Obrigado. Sigam aí o piloto automático. Valeu? Valeu. Valeu. Agora encerrou de vez, né?